Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Neste momento no MetLife Stadium, gramado completamente vazio, não tem mais nenhum jogador, todos no vestiário. Vai começar o protocolo oficial para Fluminense e Borussia Dortmund, é a primeira rodada do Grupo F, Copa do Mundo de Clubes. No microfone da Bandeirantes, o Fluminense está pronto para o jogo. Já as escalações da partida. Vamos girar toda a nossa equipe de repórteres da Bandeirantes. Tem time que está começando bem a caminhada, bem o seu capítulo na Copa do Mundo de Clubes. O destaque do Flamengo, falando do Mengão. Alô, Luiz Fabiani. Oi, Martelli, um abraço para você e para todo mundo acompanhando a jornada esportiva Bandeirantes. Ontem o volante Jorginho fez sua estreia com a camisa do Flamengo já em alto nível. Ele iniciou como titular e participou diretamente do segundo gol rubro-negro no jogo, dando assistência para o atacante Luiz Araújo. Ele é a principal novidade do time de Felipe Luiz para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e chega com o selo de uma passagem muito bem sucedida pelo futebol inglês. A informação do Botafogo, Guilherme Agrela. Fala, Martelli, um abraço pra você, um abraço a todo mundo ligado aqui no microfone de esportes da Rádio Bandeirantes. O Botafogo pode ter uma mudança importante para o duelo contra o Paris Saint-Germain. Mastriani, titular contra o Seattle Sounders, pode dar lugar ao lateral esquerdo cuiabano. Renato Paiva pensa em reforçar a equipe no quesito marcação. O Fogão, que treina na Califórnia e enfrenta o PSG, atual campeão da UEFA Champions League, quinta-feira às 10 horas da noite no horário de Brasília, no Rose Bowl Stadium. A informação do Palmeiras falando do Alviverde e o Verdão em Soler. Neste momento, treinando em Greensboro, na Carolina do Norte, meu caro Martelli, nesta que será a primeira atividade da Sociedade Esportiva por lá. Na sequência, às 6 horas da tarde, pelo horário de Brasília, mais um treino sob comando técnico de Abel Ferreira, já pensando no duelo contra o Al-Ahly do Egito. E nesta terça-feira, o torcedor palmeirense presente em Nova York poderá acompanhar a exibição de vários troféus do Verdão, entre eles o da Libertadores de 2021 e do Mundial de 51. A informação do time de jornalismo da Bandeirantes. Boa tarde a você, Luiz Felipe Nunes. Boa tarde, Martelli. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. O pagamento da inscrição do Enem 2025 é prorrogado para 27 de junho. A taxa de R$ 85 pode ser paga por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente e poupança. Os beneficiários do Pé de Meia, estudantes de escolas públicas que concluem o ensino médio neste ano, são isentos e as provas serão nos dias 9 e 16 de novembro. Pedro Martelli. É o timaço da Bandeirantes para você no Solzerço, na mesa edição de Rafael Palmeira na central, Paulo Marcelo Mamone, Roger Palmo e Duarte, Vitória Vermílio, Renato Peranton, Diego Santos, no Switcher, Alain Marcel, no digital, Ana Carolina Galeano. Timaço da Bandeirantes está pronto para o jogo de daqui a pouco. É Fluminense em campo, Borussia Dortmund também em campo. Tem favorito ou não tem favorito para hoje, Pretzel? Acho que tem, acho que é inegável que o Borussia é mais forte que o Fluminense, né? Agora, a gente pode duvidar do Fluminense. O Fluminense é um time grande do Brasil, um gigante do Brasil, um grande na América do Sul, sem dúvida. Ganhou a Libertadores em 2023 com muita autoridade. Fez um jogo digno, né? Que é um adjetivo, eu acho interessante. Quando o Fluminense enfrentou o Manchester City, tentou jogar de igual para igual com aquela saidinha de trás. Tem até vídeos rolando na internet, né? Que o Fluminense ficava com a bola no tempão e o City correndo atrás. Num jogo parecido com o time inglês, mas no final foi 4-0 pro City. Então, o Fluminense deixou uma boa marca da era Diniz. Mas para aqueles que, claro que o resultado é que importa, para aqueles que conseguem extrair, vamos lá, um recorte de um contexto, aqueles 2 minutos do Fluminense foram colocando lindos. o City na roda. Foram lindos. É para cortar o vídeo e foi uma coisa Exato. maravilhosa. É claro que, tem Flamengo, Botafogo, Vasco vai falar, mas não deu todo. Não, mas o que foi bonito foi. Aquilo ali foi marcante por uma ideia de jogo, né? Só que todo mundo sabia que o City ia ser campeão. Sim. Mas entrou pra história aquilo ali como uma ideia de jogo que já não existe mais. O jogo do Renato é bem diferente, assim como foi o do Mano Menezes, que substituiu o Fernando Diniz. É um time mais vertical, um time que toca mais a bola do meio pra frente e um time que tenta agredir mais. Agora, com Canóbio, Everaldo e Arias, vai depender muito do Arias, né? E o meio de campo com o Martinelli, que eu acho que é muito bom jogador. O Nonato, uma grande surpresa, virou titular. E o Hércules, que chegou do Fortaleza
nessa temporada. E lá atrás, pelo menos, tu tem a segurança e a experiência do Thiago Silva, que ainda que seja um veterano, é um jogador realmente muito diferente. Aliás, os jogadores do Dortmund foram questionados sobre a idade do goleiro Fábio, né, que está com 44 anos. Eles não conhecem o Fábio mesmo com 44 ainda é um grande goleiro. Mas se me perguntasse sobre favoritismo, né, é inegável que o time alemão, Borussia Dortmund, é favorito. Se vai ganhar ou não, vamos ver na bola rolando, meu caro Pedro Martelli. Leandro Quesada, mais uma opinião da Bandeirantes. O Quesada, é difícil apontar favorito ou é fácil? É Borussia Dortmund. Acho que qualquer europeu contra qualquer brasileiro, tirando o Salzburg, vai ter um ligeiro favoritismo, tá? Tirando o RB Salzburg, que mudou o nome para jogar essa competição aqui. Eu repito, eu acho que o adversário mais difícil de estreia para um brasileiro é o Borussia Dortmund. O Esperance não tem essa mesma força, a gente viu ontem, fizemos os jogos até aqui, né, Pretzel? Do Palmeiras e do Flamengo. O Esperance não tem essa força. O Porto está inferior ao Borussia Dortmund, né? E o time do Seattle também não é o Borussia Dortmund. Então hoje, deu azar o Fluminense, né? Ele pega o rival mais difícil. Não é a melhor versão do Borussia Dortmund, a gente sabe, mas é um time tinhoso, um time com gente experiente. Eu estava comentando aqui com o Soler, né? A escola suíça de goleiros, tem o Sommer, tem esse cara, o Kobel, que é um goleiraço. Rierson, que é um lateral incrível da Noruega, gosto muito dele. O Sully, que é um zagueiro experientíssimo, 2 Copas do Mundo, Olimpíada do Rio, Confederações. Aí você tem Brandt, como joga o Brandt, não é? Como jogava no Bayer Leverkusen também, Copas do Mundo, Olimpíada. Sabitzer, jogador austríaco, domina ali o meio-campo, não é? E essa rapaziada, né? ADM e Guirassy. Ai, ADM e Guirassy. Que trampo que vai ser. E depois o Soler vai confirmar uma informação a respeito de altura. Eu tomei um susto aqui quando o Soler trouxe uma informação de altura, comparando a estatura de Fluminense e Borussia Dortmund. Essa bola aérea do Borussia Dortmund, vamos ficar ligados, hein? Leandro Quesada, Alexandre Pretzel falam no microfone da Bandeirantes neste momento, a 7 minutos do início da partida. Começa a apresentação oficial dos jogadores do Fluminense. Protocolo diferente, um de cada vez vai entrando em campo. É um pouco, né, esquisito pra nós, mas tá aí. O René tá sendo chamado nesse momento. Se fosse no ano passado, ele entrava no Beira-Rio, a torcida vaiava ele. Vaiava ele no Inter. Mas eu acho ele um bom lateral, viu? Mas o mundo dá voltas, né? O René de reserva do Inter, ele tá jogando a Copa do Mundo de clubes. Futebol realmente é engraçado, né? Vamos escalar os times para você ligado no tradicional FM 90.9 da Bandeirantes, na faixa estendida 86.3. É uma tarde para sonhar, para começar o sonho de uma Copa do Mundo de clubes da FIFA, tanto para Fluminense como também para o Borussia Dortmund. Vem o campeão de Libertadores, tetracampeão brasileiro. Uma Copa do Brasil no currículo na Bandeirantes. Gustavo Soler com a escalação do Fluminense. De coração, sou do clube tantas vezes campeão. O tricolor já 100% completo no gramado do MetLife Stadium em New Jersey. Definido e escalado por Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. Com no gol goleiro Fábio, jogador mais velho desta Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com 44 anos. Linha de defesa com 2, Samuel Xavier. 3, o capitão Thiago Silva, o segundo mais velho do torneio com 40 anos. 22, o argentino Freitas e meia dúzia René. Meio de campo de 35, Hércules. 8, Martinelli. 16, Nonato. E no ataque 21, John Arias. 17, Canóbio. E 9, Everaldo. Desses 11, Martelli, apenas 3 tem mais de 1,80 m de altura. Repeteco do Flu. 1, Fábio. 2, Samuel Xavier. 3, o capitão Thiago Silva. 22, Freitas. Meia dúzia, René. Meio de campo de 35, Hércules. 8, Martinelli. 16, Nonato. No ataque 21, John Arias. 17, Canóbio. E 9, Everaldo, o Eva Gol. E o banco de Renato Gaúcho, Portaluppi. De 27, Pitaluga. 98, Vitor Eudes. 4, Ignácio. 5, Bernal. 10, Ganso. 11, Queno. 12, Fuentes. 14, Paracano. 15, Lescano. 23, Guga. 26, Manuel. 29, Thiago Santos.
45 Lima, 77 Paulo Baia e 90 Serna. Escalado definido, o Fluminense está pronto para o jogo de daqui a pouco contra o Borussia Dortmund. Nesse momento, os jogadores no centro do gramado, 11 virados contra os outros 11. Aí é o momento de um olhar dentro do olho do outro. O Borussia vai cumprimentando um jogador aos poucos. Cumprimenta e puxa fina ali o camisa de número 10, o Brandt. Tá tudo pronto, Fluminense e Borussia Dortmund. É maior o número de torcedores do Flu. Vamos escalar o campeão mundial de 97, campeão da Liga dos Campeões, 8 vezes campeão alemão, gigante da Alemanha na Bandeirantes. A escalação do Borussia Dortmund. O time alemão do Borussia Dortmund no comando técnico do croata Niko Kovac. Vem a campo no gol goleiro Kobel. 25 Sul, 3 Anton, 5 para Ben Sebaini. Meio de campo com 26 Hensor, 20 Sabitzer, 13 Pascal Gross, 24 Svensson. Mais avançados 10 o capitão Brandt, 27 ADM e 9 o centroavante matador Guirassy. 40 gols na temporada e o detalhe, Martelli, 8 jogadores do Borussia com mais de 1,80 m de altura. Mais uma vez o Borussia, Solé. 1 Kobel, 25 Sul, 3 Anton, 5 Ben Sebaini, 26 Gerson, 20 Sabitzer, 13 Pascal Gross, 24 Svensson. Mais avançados, 10 o capitão Brandt, 27 ADM e 9 Guirassy. Tem o banco do Niko Kovac aí, Solé. Com 33 Meyer, 2 Ian Couto, brasileiro, 7 Reina, 8 Nemetia, 14 Max Beyer, 16 Duranville, 17 Chukwuemeka, 37 Campbell, 39 Mané, 41 Albert, 43 Gittens, 44 Koulibaly, 46 As Hill, 47 Benkará e 77 Job Bellingham, o irmão de Jude Bellingham. Não é e aquele, o Job, né? custou mais caro para o Borussia Dortmund do que o irmão. Tá tudo pronto, times escalados definidos no microfone da Bandeirantes. Fluminense e Borussia Dortmund. Quero saber a ordem no gramado. Quem apita o jogo? Arbitragem que vem do Uzbequistão. Ilgiz Tantashev é o árbitro da partida. O assistente número 1 é Andrei Sipenko. O número 2 é Timur Keimulin. O quarto árbitro, esse deu trabalho no jogo do Palmeiras, Omar Al-Ali, se atrapalha todinho com a placa. E no VAR, o australiano Shaw Evans. Tá tudo pronto, vai começar o jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes. Menos de 1 minuto para a bola rolar. De um lado o Fluminense, do outro lado o Borussia Dortmund. É um clássico que vai se tornando um clássico mundial. Primeira vez que as equipes se enfrentam, hein? Para o torcedor do Flu, primeira vez que o Flu pegou um alemão, lá em 76. Vitória do Fluminense, hein? E você lembra do Gerd Müller? Tal de Gerd Müller? Fez gol, demais, cara. Só foi contra. Jogou no Bayern de Munique também. Foi goleador da Copa de 74, um grande nome da história, já falecido. Né, 70, 74 e 66. 3 Copas do Mundo, 66, 70, 74. E centroavante do grande time da Alemanha, campeão do mundo de 74, com o capitão Beckenbauer em cima do carrossel holandês. Vai começar o jogo, tá tudo pronto para você ligado no microfone da Bandeirantes, na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil, 86.3, em FM 90.9, já tem contagem regressiva no MetLife. O Fluminense com seu tricolor uniforme tradicional à esquerda, meiões e shorts em branco, a camisa em tricolor verde, vermelho e um branco. À direita o Borussia Dortmund, aurinegro, meiões em amarelo, shorts em preto, camisa amarela. Apita aí o Gistan Tachev. Começa o jogo no MetLife. Curtindo o futebol da Bandeirantes. Começa a caminhada para Fluminense, começa a caminhada para Borussia Dortmund. Primeira rodada do Grupo F, a Copa do Mundo de Clubes. Fluminense à esquerda, à direita, a equipe do Borussia Dortmund. Primeira posse de bola para o Fluminense, que já desperdiça, não se acerta no campo de ataque, volta a jogada dentro da grande área, sai jogando Kobel. Kobel trabalha de perna esquerda, pressionado pela marcação, quebra para o meio do campo, chegou o Thiago Silva, toca de cabeça à frente de Guirassy, quarta marcação, volta no peito pela meia esquerda, dominou, Ben Sebaini tenta levantamento à frente para ninguém. Não chega na bola, Julian Brandt, tinteiro de azul claro.
dentro da grande área. Fábio vai para repor a bola em campo. Em placar de 0-0, comecinho de jogo. O torcedor do Fluminense canta no MetLife em Nova York. Está jogando o Fluminense Freitas pela meia esquerda, pressionado pela marcação. Tenta o lançamento à frente pela ponta esquerda. Era para Canóbio, corta a marcação. Sobe, toca de cabeça Niklas Suli. Põe para fora, lateral. Manual marcado no campo de defesa pela meia esquerda para o Flu. René, lateral esquerdo do tricolor, vai para a cobrança. Para repor a bola em campo. 1 minuto primeiro, 60 segundos de bola rolando. René arremessa a bola à frente, não consegue o domínio, perde a bola. Everaldo fica no bate-rebate no círculo central. Martinelli domina, volta, jogada pela quarta zaga. Na meia direita, Thiago Silva para Samuel Xavier, pressionado pela marcação no carrinho. Ele corrige, não perde a bola, vem por dentro Hércules. Hércules pela meia direita para Arias, John Arias por dentro. Vem de novo para Samuel Xavier, tentou 3 dedos. Para Arias, escapou! Toma a falta, a primeira do jogo. Atrasado, Bensebaini. Dá um rapa pra cima do John Arias Liso, que só a ponta direita, falta marcada, o primeiro cartão aí. E tem muita qualidade o John Arias, né? Ele balança para cima da marcação do defensor argelino da equipe do Borussia Dortmund, toma falta. E o primeiro cartão amarelo do jogo é para Bensebaini, camisa 5 do Borussia. Para inflamar o torcedor do Fluminense, para inflamar o torcedor ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 0-0, amarelado, um dos zagueiros da equipe do Borussia. Está jogando a equipe do Fluminense pelo campo de defesa, Thiago Silva pela meia direita, rente a marca da cal para Samuel Xavier, corta a marcação, volta a jogada no campo de defesa, recomeça o Borussia Dortmund. Tranquilo, zagueiro centralizado, Anton. Antes disso, ele para o jogo. Tem uma disputa ali fora do lance. Chegou forte, me parece ser o Nonato. Tomando uma bronca ali do juiz, numa chegada atrasada para cima do camisa número 5. Que já tem amarelo, Bensebaini, né, Soler? Exatamente, devolveram um carinho para cima do defensor do Borussia Dortmund. E agora o juizão parou ali para conversar com a turma, diminuir um pouco os ânimos. 2 minutos de jogo e já 2 faltas um pouquinho mais fortes. Fez de propósito, hein? Quase 3 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, Fluminense 0. Borussia Dortmund também 0. Bensebaini, o zagueiro do time alemão já amarelado. Está jogando Anton. Anton centralizado no corredor central de sua intermediária defensiva. Ele erga a cabeça, caminha com a bola nos pés, chapa para a esquerda para Bensebaini. Bensebaini de primeiro passe é forte, não chega para Gerson. Frente aos técnicos do banco de reserva. Gerson sai com tudo em manual para a equipe do Flu bater no campo de defesa na meia direita. Já cobrado, tenta o lançamento à frente. Hércules perde a bola. Bateu a carteira, Nonato. Nonato, boa bola para Everaldo. Everaldo fez a parede, meia direita. John Arias invade a grande área, bateu no gol. Passa por cima em linha de fundo. Na grande roubada de bola do Flu. Everaldo faz a parede, deixa na ponta direita. Arias invade e bate por cima do gol. Na primeira do tricolor, Soler. Dito e feito, Renato Gaúcho ontem prometeu na entrevista coletiva: meu time vai jogar pra frente, não vamos ter medo do Borussia. E essa jogada foi a clara ideia do treinador do Fluminense. Recuperação rápida do Flu, trabalho de pivô sensacional do Everaldo, mas o Arias agora foi fominha, hein, Martelli? Se ele cruza, o Everaldo estufava a rede, tentou bater direto e mandou pra fora. Agora tem que botar o Canóbio ou o Everaldo em cima do Bensebaini. O jogador com o cartão amarelo com 1 minuto e meio. Ele já tá pendurado. Já deu para notar que ele tentou evitar o bote para não tentar parar o Arias, então. É jogar em cima dele para cavar uma expulsão. Vem pro campo de ataque o Borussia, tentativa de lançamento à frente nas costas da zaga. Era pra Brant, antes dele vai Fábio. Veterano, mais de 40 anos, veterano Fábio com a bola em mãos. 4:20 jogados deste primeiro tempo. O Fluminense já atacou, já bateu no gol. Quebra pro campo de ataque, Fábio. Vai subir para tocar de cabeça, Everaldo corta a marcação do Borussia Dortmund. Trabalha no círculo central, ganha mais uma vez Nonato. Nonato de primeira para Martinelli. Martinelli perde a bola. Bensebaini está jogando pelo campo de defesa. Você curtindo no microfone da Bandeirantes e a Copa do Mundo de Clubes, torcedor do Fluminense querendo gol 0-0, dá sim pra sonhar. Ontem o Flamengo começou bem a caminhada na Copa do Mundo, Botafogo também. Palmeiras conseguiu empate, 0-0 contra o Porto, mas por pouco não saiu com a vitória. Estreia hoje o Fluminense 0-0. 5 jogados deste primeiro tempo, toca de cabeça Freitas pela quarta zaga, sai jogando para a equipe do Flu, trabalha pela meia esquerda para René pressionado, dá um tapinha de bola frente para a meia esquerda, entra Martinelli, escapou da marcação, passou do Sabitzer, boa bola, René por dentro, Everaldo de letra no círculo central, abriu jogada para Martinelli, ponta direita para John Arias. Arias armou o compasso, vai bater no gol, levantou a segunda trave. René domina pelo linha de fundo, vai ter que voltar atrás, bate mal. Mal. René bate por cima do gol, linha de fundo, tiro de meta, mas chega o Fluminense de novo aí, Soler.
De novo, o time do Fluminense com velocidade. Por enquanto, o Borussia Dortmund ainda não encaixou a marcação contra o tricolor. O lançamento foi na esquerda, o Canóbio ajeitou para trás, só que o René pegou mal demais na bola, jogou literalmente na muralha amarela. Só tiro de meta para o Kobel. Ô Martelli, diga. Eu acho que o Borussia não estava esperando esse Fluminense desse jeito, hein? Que jogo nesses primeiros 6 minutos faz o Fluminense, hein? Que coisa linda. Eu tô adorando ver esse Fluminense do Renato, por enquanto, até os 6 minutos. Mais intenso o Fluminense no começo do jogo, só chega o Fluminense no ataque, o Borussia Dortmund tenta que espaça pela meia direita, parte em velocidade, desarmado, o Sven só perde a bola. Canóbio chega, Gizão marca falta. Acho que ele tá dando a falta pro Borussia ou vai dar só lateral? De impedimento, é isso. De impedimento, o Rierson não entendeu nada, mas foi isso aí, Rierson. Impedimento mas marcado. Na hora do tapa do Guirassi, o Rierson realmente estava em posição irregular. Está jogando o Fluminense, 6:30 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Lançamento para Canóbio. Canóbio nas costas de Sully pela ponta esquerda. Linha lateral da grande área, encarou a marcação. Levou na linha de fundo, cruzou, vai ganhar escanteio. Não quis nem saber, Canóbio para cima do Sully. Escanteio, ponta esquerda, o primeiro do jogo pro Fluminense. Que tem pressa. Fluminense tem pressa, vai para a cobrança de escanteio, quase 7 jogados, cobra, curtiu pela meia esquerda para René, René volta para John Arias domina, erga a cabeça, solta na entrada da grande área, a bola chega para o domínio de Nonato pela meia esquerda para René, René para Nonato, linha de fundo, batia forte demais, exagerou René, tiro de meta, bola pro Borussia. E a pressa foi inimiga da perfeição, né, Martelli? O Fluminense tentou fazer a jogadinha ensaiada para ter um levantamento dentro da área, não deu certo, lembrando, né, o Fluminense tem essa preocupação por parte do Renato Gaúcho, porque é um time muito mais baixo em comparação ao próprio Borussia Dortmund. Então o Renato tem muitos receios dessa bola aérea ofensiva a favor do Flu e a defensiva a favor do Borussia. Placar de 0-0, 7:30 jogados. Copa do Mundo de Clubes da FIFA no microfone da Bandeirantes. Borussia vem para o campo de ataque. Brandt lançado na entrada da grande área. Thiago Silva vem por baixo, tira. Samuel Xavier ajudando, vem o lateral direito. Último a tocar na bola, põe para fora. O Brandt aparece ali, ele é meio um meia. Quase sempre um centroavante, quase que ele sai na cara do gol. Manual marcado para o Borussia bater no campo de ataque pela meia direita, tem pressa, faz a cobrança. Svensson para Sully, Sully por dentro se apresenta para fazer o domínio. Gross pela meia esquerda, ele abre a jogada, desce o zagueiro Bensebaini, já amarelado no jogo. Ele abre a jogada pela meia esquerda para Rierson volta a jogada para Bensebaini. Primeira vez que o Borussia Dortmund fica com a bola nos pés, Bensebaini por dentro, pela meia esquerda para Gross volta pelo círculo central para Sully, pressionado pela marcação, tapinha de bola, perdeu a bola. Fluminense ganha, Canóbio toma para Everaldo, João, volta a jogada para Hércules pela meia direita, cruza a fronteira para Everaldo, fez a parede e perdeu. Guirassi tenta pelo círculo central, contra golpe armado, pode ser agora na chegada, forte, vai pintar cartão. Aí ele vai seguir o critério, né? Porque o Sabitzer avança, no que ele adianta a bola, tem o carrinho do Martinelli, hein, Soler? E chegou atrasado o Martinelli, né? Deu no meio do Sabitzer, cartão amarelo, segundo do jogo, primeiro para o Fluminense. No critério tá ok, né, Pretzel? Esse árbitro gosta de amarelo, né? Com 8 minutos, 2 amarelos já. Mas ele tem razão, interpretou que a falta foi parecida com a falta do argelino Bensebaini em cima do próprio Arias. Vem pro campo de ataque, o Borussia lança pro meio da grande área, tirou meio estranho, o René, essa bola voltou na entrada da área, Gross bate pressionado em cima da marcação, volta pela meia esquerda para Bensebaini, domina o zagueiro, Quesada, ele vai ter que ir com esse critério até o fim do jogo então, né, Quesada? Vamos cobrar, né, o Pretzel tá atento, eu também, agora é o seguinte, né, será que o Fluminense vai jogar dessa forma intensa até o último minuto? É difícil, hein, vocês não acham, não? É muito difícil. Difícil, né? Tanto é que agora a tendência é empurrar o Fluminense para trás, porque o Fluminense está marcando o campo todo, né? É uma novidade até. Quase 10 jogados deste primeiro tempo, desce para o campo de ataque, o Borussia Dortmund pressionado pela marcação, Samuel Xavier dentro da grande área, põe para fora, lateral marcado para o Borussia bater no campo de ataque pela meia esquerda, câmera vai buscar ali o Renato Gaúcho, já cruza o braço, fecha um pouquinho o semblante, 0-0 placar do jogo. Nicolas Sully cruza a fronteira no círculo central, vai-se embora o zagueiro, trabalha a bola por dentro, ADM sai da grande área, volta a jogada para Sabitzer, inverte o lado do campo pela meia direita, pro domínio de Svensson um pouquinho mais atrás, o passe dá certo, chegou para Gross pela meia esquerda para Bensebaini, o zagueiro vai curtindo uma de meia, abre a jogada pela meia esquerda, pro domínio de Rierson, volta a jogada para Bensebaini pela meia direita para Nicolas Sully, Borussia inteiro no campo de ataque agora, hein?
Cuidado, Fluminense. Vem para ataque pela meio direita. Ganhou a jogada mais uma vez. Cruz na quina da grande área. Levantou a segunda trave. Guirassi. Thiago Silva sobe, toca de cabeça e tira. Quarta marcação do Flu. Rebote ainda é na quina da grande área. Pela meia esquerda pro Borussia Bensebaini. Linha de fundo. Forte demais. Tiro de meta pro Flu. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Mundo de Clubes da FIFA, primeira rodada, Grupo F, MetLife, Nova York. Relógio marca 10 jogados do primeiro tempo. Fluminense 0. Borussia Dortmund também 0. Plantão esportivo da Bandeirantes, fala Nina. Martelli, Copa do Mundo de Clubes rolando, mas a Série B não para. Hoje, 7h30 da noite, tem Volta Redonda e Avaí 8º colocado, Volta Redonda 16º. Jogo parado, falta marcada para o Fluminense. Everaldo é tocado no círculo central. Quem é que fez essa falta? Não foi o Bensebaini, não. Acho que agora foi o Anton. Não, deixa eu ver quem foi aqui. Tá reclamando muito, hein? Foi o Anton mesmo. O Anton joga centralizado, o Suri pela direita e o Bensebaini pela esquerda. Sai jogando o Fluminense pelo campo de defesa. Samuel Xavier pela meia direita para John Arias. John Arias volta a jogada de primeira para Hércules. Hércules para John Arias. John Arias para Hércules. Saiu a triangulação do Fluminense. Rasgou. Bensebaini sobrou o pé para cartão. É para cartão e atenção, hein? Deixou o pé. Se ele não desse cartão, já começa a errar o critério aí. Que pela primeira impressão, o John Arias deixa o pé. Forte, inclusive. O Bensebaini vai à loucura. Vamos ver na repetição, ó. Sei não, hein? Sei não, hein? É lance para cartão. Bom, é que a gente está acostumado com o Brasil também, né? Na Europa se interpreta um pouco diferente, até para não aumentar, de repente, a parte disciplinar. Aqui no Brasil seria amarelo de cara, né? Lá na Europa, não. O Uzbek agora evitou dar o cartão. Já deu 2 com 8 minutos, agora ele não deu. Era para cartão, Quesada? É o que o Pretzel falou, né? A interpretação é diferente. Aí entra naquela história, mas foi na disputa de bola, ele perdeu o tempo da bola, entendeu? Aí segue o jogo. Agora, o time do Borussia é meio tinhoso também, né? Eles reclamam de tudo aí, né? Parece até time brasileiro, pô. A gente fala do Brasil, mas os alemães também, ou os times alemães, estão querendo jogar uma pressão em cima do árbitro aí. Thiago Silva está jogando pro Fluminense, para você ligado no FM 90.9. Na faixa estendida, pegando legal, 86.3, Fluminense 0, Borussia também 0, a estreia na Copa do Mundo de Clubes do Fluminense. Everaldo fez a parede, lançou a ponta esquerda, era boa a bola pro Canóbio, antes dele vem Niklas Sully. Sully volta a jogada dentro da grande área, de primeira para Koubel, Koubel por dentro para Anton, Anton pela meia direita para Niklas Sully, Sully de perna esquerda, adianta para o campo de ataque, tenta descer em velocidade, o Borussia 13 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0, volta no campo de defesa, Anton está jogando centralizado, o zagueiro chapa a bola pela esquerda para Bensebaini, Bensebaini, o zagueiro já amarelado, trabalha a bola de primeira para Sabitzer, Sabitzer para Bensebaini, Bensebaini pela meia direita para Niklas Sully, Sully quebra, levanta para o campo de ataque nas costas da zaga, para DM, sobe para tocar de cabeça, Thiago Silva tirou, voltou para Julian Brandt, o capitão na ponta, ele no carrinho tira, René tira mais o rebote ainda do Borussia, Borussia insiste, ponta direita, Brandt soltou, boa bola para DM, a DM por dentro, trabalhou, chegou no campo de ataque, dá para bater, não bateu, Anton voltou jogada, Bensebaini, o zagueiro emendou, não bate no gol, solta curtinho pela meia esquerda, Guirassi fora da grande área pela canhota, trabalha a bola com Gerson, Gerson volta a jogada para Bensebaini, Bensebaini trabalha no círculo central do gramado de primeira para Anton, vaias do torcedor do Fluminense, inteiro no ataque o Borussia Dortmund, o último homem de linha do Borussia é o Anton, ele está no círculo central no ataque, hein? Anton é quem domina, Anton gira pela meia direita, trabalha mais uma vez com Sully, Sully pressionado pela marcação, primeiro combate do Everaldo, volta para Anton, é o momento em que o Fluminense observa o Borussia trocando passes, Anton no círculo central pela meia direita para Niklas Sully, Sully pressionado pela marcação de Everaldo, adianta a frente para DM, perdeu na bola, segundo o árbitro, contra-golpe armado pro Flu, vai embora Canóbio pela meia esquerda, cruza a fronteira, não tem ninguém, já se compôs inteiro o Borussia, hein? E o Fluminense demorou para fazer essa transição. Recomeça o Fluminense pelo campo de defesa. No círculo central, Hércules tem o domínio. Hércules pela meia esquerda, trabalha com Martinelli. Martinelli pela canhota para Canóbio. Carrega para cima do Kielson. Canóbio abandona a ponta por dentro, volta a jogada, trabalha um pouquinho mais atrás. É para Martinelli. Martinelli para Hércules. Hércules também pressionado pelo Brandt. Recua pela quarta zaga, pisa na bola. Thiago Silva volta um pouquinho mais atrás.
E aí, com Freitas e Thiago Silva, parece que o Fluminense tem menos opções para o início de jogada, em frentes pela meia esquerda. Agora sim, René trabalha no campo de defesa, tenta o passe à frente para Everaldo. Everaldo faz a parede pela canhota, enxerga Canóbio. Canóbio lança pela meia esquerda, deu certo, boa bola para Martinelli. Era René quem chega antes dele. René pela meia esquerda. Agora sim, volta o jogo, um pouquinho mais atrás para Martinelli. Na entrada da grande área, Everaldo domina, recua para Hércules. Hércules pela meia direita para Nonato. Nonato pela ponta direita, Samuel Xavier está pressionado. Volta a jogada. Hércules do círculo central do gramado. Hércules no campo de defesa para Thiago Silva. Thiago Silva pela meia esquerda. Se apresenta para fazer o domínio. Está pedindo a bola René. Recua pela quarta zaga de novo com Freitas. Agora é o Borussia, hein? Agora é o Borussia quem observa o Fluminense trocando passes. Na meia esquerda, René. René pisou na bola rente. A marca da Cal trabalhou o passe errado. Corta a marcação do Borussia. Contra-golpe armado. Não é o que o Fluminense quer, hein? Contra-ataque dos pés de ADM. Desarmado na bola. Foi firme. Freitas no bote, Freitas puxa contra-golpe, bom passe de Martinelli, ponta direita, John Arias, pra cima do Benzemaini, já tem cartão, bateu no gol, Koubel pegou! Benzemaini não deu bote, bate no gol, Arias, na ponta esquerda, espalma Benzemaini não, o Koubel teve que salvar, botou em escanteio, Soler. E o Benzemaini tem que anotar a placa, número 21, toda hora passa com uma flecha na frente dele, e o Benzemaini nada consegue fazer, mais uma grande jogada do Arias, batida firme, a boa defesa do Koubel, escanteio Fluminense que vem na bola parada. O próprio John Arias para cobrança, levantamento na primeira trave, o desvio, sobe, Sully, tira, volta para Samuel Xavier para Thiago Silva de cabeça pela meia esquerda, linha lateral da grande área, Canóbio em posição irregular, impedimento marcado no ataque do Flu, Soler. Impedimento a favor da equipe do Borussia Dortmund, agora o Canóbio, né? Vacilou, demorou para voltar para a posição legal, lance favorável à equipe alemã, por sinal, o zagueirão Anton que vai bater esse impedimento, ele nasceu no mesmo país que a arbitragem, ele é uzbeque, mas naturalizado alemão. Agora o Fluminense faz um jogo muito interessante e todo o foco em cima do Arias, né? Que no momento é o melhor jogador da partida agora, o goleirão perdidão, o Koubel, que é bom goleiro, chutando a bola para escanteio. Então assim, ó, o Borussia Dortmund talvez não esperasse tanta imposição do Fluminense nessa jogada do meio para frente com o Arias como o melhor em campo. Que jogador é o Arias, hein? Que extraordinário. Quem é no Brasil que joga, brasileiro joga como Arias, hein? Que jogador. Koubel botou a bola em escanteio, deu de graça o escanteio pro Fluminense, na ponta direita para você ligado na Bandeirantes, o torcedor do Flu se agita, tá querendo o primeiro gol, quase 18 minutos jogados do primeiro tempo, é bom o jogo do Fluminense, pra bola René, levantou pra Thiago Silva, tocou de cabeça, segunda trave, acho que tá impedido o Canóbio de novo, hein? Voltou, trabalhou pra Arias, o voleio por cima do gol passa longe, tiro de meta pro Borussia Dortmund, Soler. E pode cancelar o oftalmo, Martelli. Você viu muito bem. Estava impedido o Canóbio, nada disso estava valendo. Placar de 0-0 para você ligado no microfone da Bandeirantes. Impedimento marcado de Canóbio. Quase 20 jogados deste primeiro tempo. 0 para o Fluminense, 0 também para o Borussia Dortmund. Koubel está jogando dentro da grande área. Koubel pela meia direita para Anton. Anton volta, trabalha para Sabitzer. Sabitzer dentro da grande área. O Flu, hein? Do jeito que foi o início do jogo. Subiu a marcação. Everaldo para cima de Koubel. Koubel levanta para o campo de ataque para ninguém. Freitas vai, toca de cabeça na meia direita. Era para John Arias. Corta de cabeça, tira a marcação, afasta mais uma vez que é só volta. Jogada para Samuel Xavier. Xavier recua pela quarta zaga, trabalha para Thiago Silva. Thiago Silva pela meia direita para Samuel Xavier. É você ligado, curtindo no microfone da Bandeirantes a Copa do Mundo. Que bola! Samuel Xavier fatiou legal. Entrada da grande área. Canóbio carregou para a ponta direita, pressionado, encarou a marcação. Levou para a linha de fundo, não dá para cruzar. Chamou na perna esquerda. Cruza, sobe Benzemaini, tira. Completa Rierson. Entrada da grande área, quebra de perna esquerda, Cruz. Tira mais o rebote ainda do Fluminense na meia direita. John Arias girou para cima da marcação, desarmado Rierson com a ponta da chuteira esquerda. Fez o giro, botou pra fora, sobe o volume, o torcedor do Flu, lateral marcado pro Fluminense bater na ponta direita, já cobra, tem pressa John Arias domina, trabalhou de primeira pro Canóbio pela meia direita para John Arias pedala, balança, vai pra cima da marcação, giro legal, tapinha de calcanhar pra Nonato, tá soltinho, hein? O John Arias tá soltinho em campo em Nova York, no MetLife em 0-0. Volta pelo campo de defesa com calma agora o Fluminense. Freitas pressionado pela marcação no círculo central, vai ser obrigado a girar pela meia direita. No campo de defesa para Samuel Xavier. Samuel Xavier cruza a fronteira, joga de cabeça erguida. Um tapa de 3 dedos pela meia direita, curtinho, rola, bola nos pés de John Arias. John Arias por dentro para Nonato para John Arias pela meia direita. Trabalha mais uma vez com Hércules para Nonato. No campo de defesa ele enxerga Thiago Silva com toda a capitania, com toda a tranquilidade. Sai
Vai jogando o Flu no campo de defesa. E no toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá tirando e a bola rolando pra você. Copa do Mundo de Clubes, primeira rodada, Grupo F em Nova York, MetLife Stadium, o relógio marca 20 jogados do primeiro tempo. Fluminense 0, Borussia Dortmund também 0. Plantão esportivo no QG, alô, Nina Gagliotti. Alô, Martelli, hoje tem mais Argentina estreando na Copa do Mundo de Clubes. River Plate e Uraia Reds jogam a partir das 4 horas da tarde. Ontem, Boca Juniors e Benfica empataram 2-2. Curtindo o futebol da Bandeirantes, é a Copa do Mundo de Clubes. FM 90.9, tradicional de São Paulo, faixa estendida 86.3 para todos os cantos do Brasil. Só dá o torcedor do Fluminense. Vem pro campo de ataque o Borussia, cuidado com ele. ADM invade a grande área, cruzou, passa por todo mundo e vai-se embora na lateral do outro lado. Tem que tomar cuidado com a ADM. Primeira jogada dele, ele pedala, balança, linha de fundo, cruza. Quase que o Guirassi fecha e bota pra dentro do gol, hein, Soler? Numa boa jogada do ADM, estava sumidão na partida, mas agora no mano a mano, Samuel Xavier e também o Hércules e o Nonato. Eram 3 jogadores cercando, o Nonato foi dar o bote e não conseguiu nada pra cima do ADM na hora do cruzamento. Muito forte, o Guirassi se joga na bola, mas não chega nela. É só lateral a favor do Fluminense, mas não, o juizão tá marcando uma falta, inicialmente no Fábio. Guirassi acabou se trombando com o Fábio, o juizão acabou marcando esse lance a favor da equipe do Flu. E agora atendimento médico para o Guirassi, jogador que foi o artilheiro da última edição da Liga dos Campeões da Europa, com 13 gols marcados, empatado com o Rafinha. Na Bundesliga foram vários gols também, somando toda a temporada, 34 gols só no Borussia Dortmund. Se colocar as contas da seleção da Guiné, são 40 gols nessa temporada pelo Guirassi. E um detalhe, meu caro Martelli, ele já encarou 2 vezes o zagueiro Thiago Silva e hoje é a 3ª vez. A primeira foi em 2015, o Guirassi era só um garotinho, 19 anos de idade, centroavante do Lille. Naquela ocasião ele não se criou para cima do Paris Saint-Germain. Já em 2020 o Guirassi estava no Amiens da França e encarou o Paris Saint-Germain de Thiago Silva. Mesmo ele jogando no Amiens, o Amiens venceu por 4-3, 2 do Guirassi, e o técnico do Paris Saint-Germain precisou tirar o Thiago Silva de campo porque o Guirassi deu um banho de bola para cima dele. 22:30, metade do primeiro tempo. Tá gostando do jogo, Pretzel? Bastante. Achei que o jogo ia ser domínio do Borussia Dortmund. Não acontece isso. O Fluminense que tem a iniciativa. O Arias, para mim, é o protagonista do jogo. Já perdeu um gol, criou outra oportunidade. E esse lance do Borussia Dortmund agora é aquela mania dos nossos jogadores de correrem muito para trás, né? E aí o ADM ficou com muito espaço para fazer o cruzamento, mas um bom jogo de futebol, Marté. Tá gostando do jogo, Leandro Quesada? Tô gostando muito do Fluminense. Olha, eu não imaginei que o Fluminense fosse encarar a equipe do Borussia Dortmund. Tá fazendo quase tudo certo. A única falha foi justamente nessa jogada do ADM, né? No mais, troca de passes, jogando pela direita, pela esquerda, utilizando bem os laterais, os meio-campistas muito bem na partida, muito bem o Hércules, o Nonato, o Martinelli, o Canóbio aparecendo bastante e o Evandro fazendo aí o pivô, jogador muito importante também nessa construção de jogo. E o Arias, né? Que atleta é esse Arias? Eu queria o Arias no meu Juventus da Moca. Quase 24 minutos jogados deste primeiro tempo. Vem para o campo de ataque o Fluminense. Samuel Xavier quebra para o campo de ataque. Corta de cabeça, toca, vai no alto Anton. Anton tira mais volta na meia direita para John Arias. John Arias escapa da marcação, pedalou, balançou para cima do Kierson. Ele não é desarmado, recua pela quarta zaga. Trabalha com Samuel Xavier. Xavier no campo de defesa pela meia direita para Thiago Silva. Thiago Silva dá o tapinha de bola no círculo central. Se apresenta para fazer o domínio, está livre de marcação. Vem para buscar a jogada Martinelli. Martinelli pela meia direita para o domínio de Samuel Xavier. Xavier para John Arias. John Arias pressionado pela marcação. Ganhou no corpo na ponta do primeiro, no segundo vai ganhar lateral. Gizão errou, hein? Lateral pro Borussia, vocês estão loucos. Manuel pro Borussia Dortmund bater no campo de defesa pela meia esquerda, para desespero do banco de reservas do Flu, para desespero de Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, vai para a cobrança Rierson, 24, quase 25 jogados deste primeiro tempo, é placar de 0-0, Fluminense vem com John Arias, Arias para Everaldo para Martinelli, Martinelli, tudo isso por dentro, no campo de ataque, Martinelli volta para Hércules, Hércules para Freitas, Freitas no círculo central do gramado, trabalha para Hércules, Hércules gira pela meia direita, se apresenta para fazer o domínio Nonato, Nonato chapa para os pés de Samuel Xavier, Xavier pela meia direita, buscou espaço, lançou bolão, Nonato dentro da grande área, cruzou, vai pintar o primeiro por baixo, rasga a zaga do Borussia.
Chega de perna esquerda, Niklas Sully tira de qualquer jeito, salvando. Boa bola do Samuel Xavier pro Nonato aí, Soler. Mais uma boa enfiada de bola nas costas do meio de campo da equipe do Borussia Dortmund, pegando a defesa de frente. O cruzamento do Nonato teve o corte do Sul, que ficou sentindo alguma coisa na perna esquerda. Grandalhão, 1,95 m de altura, ainda não está 100% recuperado, mas já está de pé. Lateral para o Fluminense bater no campo de ataque, próxima bandeira de escanteio pela meia direita. Samuel Xavier vai para a cobrança, arremessa para Everaldo. Everaldo tentou fazer a parede, John Arias brigou dentro da grande área, vai sobrar para Martinelli por baixo. Niklas Sully tira de perna esquerda, corta o perigo. Thiago Silva no seu central, toca de cabeça, completa a frente de perna esquerda, no peito, na meia direita, Dispenso. Tenta ser jogando o Borussia Dortmund na DM, fez a tabela pela meia esquerda, corta René. Firme, gosta o torcedor do Fluminense, corta. Afasta o perigo, Flu aos 26 jogados deste primeiro tempo. A DM busca a jogada no círculo central do gramado, 0 para o Fluminense, 0 também para o Borussia Dortmund, da estreia do Flu, a estreia do tricolor na Copa do Mundo de Clubes 2025, por enquanto 0-0 placar do jogo. Você curtindo no FM 90.9 da Rádio Bandeirantes, na faixa estendida 86.3 da Rádio Bandeirantes e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Soltinho em campo, John Arias, ele flutua, passadas largas por dentro, abriu jogada, ponta esquerda para Canobi, encarou a marcação do Sully, abandona a ponta, vem por dentro, rola a bola nos pés de Arias, Arias por dentro, de primeira para Martinelli, Martinelli volta a jogada, Hércules de trás, bateu no gol, para fora do gol, passa a direita em linha de fundo, quase o primeiro gol do jogo. Jogadaça na meia esquerda, bola do Martinelli, o Hércules de trás arriscou, bateu, não teve desvio, mas teve um veneno, passa rasteira ao lado direito do Kobel, linha de fundo, tiro de meta, Soler. E o Kobel se jogou, mas se vai na direção da meta, não sei se o suíço chegaria. Mais uma boa oportunidade da equipe do Fluminense, mas o 0 não sai do placar aqui no MetLife Stadium, Martelli. Quase o primeiro gol do Fluminense, hein? De falar um negócio, Pretzel, Hércules vindo de trás, o volante bateu no gol. O Hércules está fazendo um bom jogo no meio de campo, travando bem o sistema de armação do time do Dortmund. Agora, o Dortmund não está levando a sério, não está intenso, as áreas dele, se não está correndo o problema é dele. O Fluminense faz um jogo bem superior e o Nico Kovac, o técnico do time do Borussia Dortmund, elogiou o Fluminense, né? Grande time, a gente conhece os brasileiros. Aí perguntaram para ele, o repórter perguntou, e o John Arias, você conhece? Não. Principal jogador do Fluminense, ele falou que não conhecia, está conhecendo hoje. Falta para o Borussia bater na intermediária ofensiva do lado esquerdo, os jogadores do Flu para o meio da grande área. Todo o perigo na área do Fluminense. Guirassi dentro da área, ouvindo uma palestra do árbitro do jogo. Vem para a cobrança de falta, o Borussia tem que se fechar e o Fluminense. Grandalhões lá pro meio da grande área, tem que tomar cuidado. Gross na bola, jogada ensaiada, Gross pela meia direita, é pra Svensson, levantou, segunda trave no limite, Benzema, Ine Canelou. Linha de fundo, tiro de meta pro Fluminense, Soler. E aquela jogada esquisita, né, Martelli? Porque o Matias Sul é o jogador mais alto em campo. De linha, evidentemente, porque o Kobel ainda é mais alto que ele. Ele tem 1,95 m de altura. E foi o Sully que jogou a bola pra área. Nico Kovac também tá meio perdidinho no pagode, hein? 28, quase 29 minutos jogados deste primeiro tempo. O placar de 0-0. Tá jogando bola, tá solto em campo, John Arias. Saída curtinha. Fábio de primeira para Thiago Silva. Thiago Silva levanta para o campo de defesa, ainda pela meia direita, mal. Toca de cabeça aqui, sobre a meia esquerda. Guirassi invadiu a grande área, tabelou linha de fundo. Thiago Silva vem na cobertura. Toda a tranquilidade de perna direita, quebra para o campo de ataque. Thiago Silva tira, vai apostar a corrida. Everaldo e Anton. Anton na quarta zaga, volta para Kobel. Pressão do Fluminense. Everaldo vai atrás, quase que o Everaldo toma a bola do Kobel. Foi inteligente o Kobel, chapou pela meia esquerda, a bola nos pés do zagueiro do Borussia. É bom jogo aí em Nova York, hein, Leandro Quesada? Muito bom jogo, né? Muito bom jogo. O Fluminense não deixa o Borussia se criar. Tem que tomar só cuidado com as jogadas pelas alas. Olha o Borussia aí. Borussia vem para o campo de ataque no círculo central do gramado, trabalha a bola mais uma vez, levanta nas costas da zaga, DM, chegou a DM, pedalou, balançou, escapou, não, René, bem o René, foi tranquilo, o Flu pelo menos, não vou falar o que ia falar não. Bola nas mãos do goleiro, Soler.
E foi bem mesmo o René, né? Ele ainda sofreu, teoricamente, uma falta, porque na hora que o ADM corta pra dentro, o ADM ele pisa um pouquinho no pé do René, mas o René foi muito inteligente, fez a proteção e o Fábio, tranquilo, ficou com ela. Fábio completando 219 jogos pelo Flusão. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa do Mundo de Clubes em Nova York, MetLife Stadium, primeira rodada do Grupo F, 30 minutos jogados no primeiro tempo. Fluminense de igual para igual 0, Borussia Dortmund também 0. Plantão esportivo da Bandeirantes, alô Nina Gagliotti. Alô Pedro Martelli, hoje ainda mais 2 jogos da Copa do Mundo de Clubes. Ulsan da Coreia e Mamelodi Sundowns. Esse jogo é do grupo do Fluminense, também do Borussia Dortmund. Às 7 horas da noite, às 10 tem Monterrey e Internacional. Ligados na fibra 90.9 na faixa estendida 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil, galera, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Daqui a pouco, intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes, Ricardo Capriotti assume, vem pro campo de ataque, o Borussia domina pela meia esquerda, trabalha a bola de primeira, Riaço na quina da grande área para aqui, Raci tá no bolso da marcação do Flu, quarta marcação, tira de qualquer jeito, Nonato para meia direita para John Arias pressionado, bom jogo de John Arias para Nonato inverte o lado do campo, lá pela meia esquerda, aplaude o torcedor do Fluminense, trabalha a bola com René pela canhota no campo de defesa, caminha com a bola nos pés, torcedor queria pressa, acalma parado o Flu, de primeira para Hércules do círculo central, abre a jogada pela meia direita para Samuel Xavier, o lateral direito, cruza a fronteira, faz o giro frente à marcação, recua pela quarta zaga para Thiago Silva trabalha para Fábio dentro da grande área, agora sim, Guirassi sobe a marcação, Fábio obrigado a quebrar para o campo de ataque, é para Everaldo ganhando no alto, Everaldo escorou de cabeça nas costas da zaga, vem na toda categoria. Agora foi meu Sabitzer, hein? Meteu um chapeuzinho pra cima da marcação. Era o Bensebaini, hein? Que é isso, hein, meu zagueiro? Bensebaini chapelou, recua pra Kubel pra Bensebaini por dentro. É pra Cruz no círculo central do gramado. Trabalha a bola, caminha com a bola nos pés do Borussia. Torcedor do Borussia em menor número aí, imagino eu, né, Soler? Vem pro campo de ataque o Borussia Dortmund, que é sobre a meia esquerda. Trabalhou o bolão pra Brandt de entrada da grande área. Fintou, bateu no gol. Fábio! Uma parede, Fábio faz a defesa. Mas calma, torcedor, mesmo que entrasse não valeria nada, Soler. Exatamente, o Brandt estava em posição irregular, ele bate, o Fábio faz a defesa, mas já estava marcado o impedimento do camisa 10, capitão da equipe do Borussia Dortmund. E respondendo sua pergunta, sim, torcida do Borussia Dortmund em menor número aqui no MetLife Stadium. E olha, aquilo que a gente vê das imagens, a muralha amarela, a torcida mais vibrante da Europa, é mais marketing do que verdade, hein? É, pro torcedor também engajar, né, o Pretzel? Entender a importância e ir até lá. Né? Agora não estava impedido o Brandt, hein? Se houvesse o gol, valeria. Vem pro campo de ataque o Borussia meia esquerda, Kienso levantou, segunda trave, inteligente, agora o Freitas afasta e deu a casquinha na bola pra fora da grande área. Bem o Freitas pra Canóbio, pra Freitas, que isso, hein? Freitas tá jogando tranquilamente em campo. Freitas na linha de fundo pressionado, quebra a fatia pro campo de ataque no peito, tranquilo, legal pra Nonato, mas estava pressionado, perde a bola, René ganha mais uma na disposição, na garra do Fluminense, ganhou o Flu, Everaldo no círculo central, tome contra-golpe pro Flu, bola pro liso, John Arias pela meia direita, encara a marcação do Bensebaini, já tem cartão, Arias abriu jogada, meia esquerda, bolão, boa bola, chegou Martinelli, fintou pra bater no gol, soltou a entrada da grande área, bateu no gol, pra fora, pela linha de fundo, jogadaça do Fluminense, quase o gol, Arias pela meia esquerda, Nonato pra Martinelli, ele tava na meia-lua na cara do gol, tirou demais do gol, chapou com aquela curva, faltou a famosa, né, a batida de colher, ela não fecha a curva, passa a esquerda do goleiro, tiro de meta, que susto pro Kubel, Soner. E você falou do Freitas, né, Martelli, jogando leve, jogando solto, e o time inteiro do Fluminense está com esse espírito, não está com medo do bicho papão que poderia ser o time alemão aqui no MetLife Stadium, quase o Martinelli marca um belo gol, a bola teme em não entrar e segue 0-0. Vem Fluminense pro campo de ataque, insiste Everaldo acho que estava em posição irregular, domina, faz a parede pela meia direita, segue o jogo, John Arias dominou, John Arias de primeira para Hércules linha de fundo para John Arias vai ter que se virar, próxima bandeira de escanteio, gira frente à marcação, trabalha para Hércules levou, carou a marcação, ganhou Hércules, linha de fundo, pode cruzar para trás, passa pelo Samuel Xavier, sobrou Nonato, bateu no gol, Kubel pegou!
Melhor momento do Flu no jogo. Tá nas mãos do Kobel, mais um chute a gol, Soler. E já deu para perceber o time do Borussia ficando incomodado com esse jogo da equipe do Fluminense nessa finalização do Nonato. O Svensson ficou encarando o Pascal Gross reclamando, tem que ajudar a marcar, tem que voltar. Os jogadores do Borussia estão incomodados. 35 jogados Fluminense. Esse Fluminense é o Fluminense do Brasileirão, Pretzel? Não, esse Fluminense é o Fluminense da Copa do Mundo de Clubes. Já poderia estar 1-0, porque o time tá chutando no gol. Arias de novo bateu no gol. Arias, hein? O Kobel também a segurança, hein? Mais um chute no gol, terceiro em 5 minutos. Vai ganhar escanteio, o Fluminense na ponta. Não dava pra encarar essa... deixa eu ver se dava pra encaixar essa bola. Não dava não. Tava no limite, né, Soler? Se ele tenta encaixar, poderia se complicar. O Kobel foi seguro, deu um tapa e mandou pra fora. Escanteio Fluminense, Thiago Silva, Freitas, Everaldo, Canóbia, muita gente na área. Escanteio para a equipe do Fluminense bater, 35 minutos jogados, pressão do Flu, Arias pra bola, levantou, sobe, Guirra se tira, rebote ainda do Fluminense, Samuel Xavier, entrada da grande área, meio direita, Prado ou Arias, cadê o gol, tá faltando o gol, Arias na linha de futebol, não, Samuel Xavier cruzou, vai dominar, dominou mal e demorou pra bater o gol, Nonato, bateu em cima da marcação do Borussia, rebote do Fluminense, só dá Flu, só dá Fluminense, pressão tacuado, Borussia Dortmund, Fluminense domina pra esquerda, cruza a fronteira, vem René mais uma vez, René cruza a fronteira, trabalha pela canhota para Canóbio, mascarado Canóbio, mas literalmente mascarado Canóbio. Você dizia, Pretzel, do Fluminense. Eu dizia que o Fluminense está bem diferente em relação ao que atua no Campeonato Brasileiro, teve dificuldades até para passar em primeiro da Sul-Americana, mas é uma equipe que talvez esteja tratando a Copa do Mundo como um feito histórico, né? E está colocando isso em campo. Domina o Borussia Dortmund. Mas os alemães não estão intensos. Azar é deles. Não querem correr, o problema é deles. Agora, o Fluminense com Arias, com Martinelli, né, com o próprio Canóbio segurando o sistema defensivo do lado direito do Dortmund, que sempre é forte. Muito bem o Fluminense na parte técnica e mental também. Irmão, vou te falar uma coisa. O Arias já quebrou umas 3 costelas ali da zaga do Borussia. Acabou de escapar de novo. No círculo central, abriu o bolão pela meia esquerda. Pra Canóbio, linha de fundo, ganhou, tá impedido. Tá marcado impedimento. Que isso? Tá jogando o Arias. Ô, Leandro Quesada, joga bem o Arias e acho que... Tô com... Nosso bandeira agora, deixa eu ver se acertou. Acertou, pelo menos. Tô com o Pretzel. Pô, o Mundial, né? Os brasileiros chegavam sempre final de temporada também. E, pô, tentava jogar de igual para igual. Tem essa não, tem que correr, ô Quesada. Tem que correr. Agora, o jogo que o Arias está fazendo não é o jogo que ele faz sempre no Fluminense, né? Ele é um jogador super talentoso. Agora, hoje, a partida do Arias é para ser negociado, sabe? O Fluminense vai vender o Arias quando terminar a Copa do Mundo e tiver a janela oficial e de transferências da FIFA. Porque o que esse cara tá fazendo aqui em Nova York... E daqui a pouco, se bobear, é o gol dele aí para a vitória do Fluminense. Se não mudarem as coisas no segundo tempo, porque o Borussia faz também uma partida abaixo do que pode, muito pela atuação do Fluminense do Renato. A melhor atuação do Fluminense do Renato nos últimos tempos. Daqui a pouco, intervalo inteligente no FM 90.9, na faixa estendida 86.3, na Bandeirantes. Ricardo Capriotti assume, vai ter que falar bem do Fluminense. 0 pro Fluminense, 0 também pro Borussia Dortmund. Sai jogando mais uma vez a equipe do Borussia pela meia esquerda. ADM na quina da grande área, pisa na bola, calma, parada, volta pela meia esquerda, trabalha com Brandt. Brandt volta, jogada um pouquinho mais atrás, é pra Sabitzer. Ele gira, jogada pela meia direita pra Sully. Sully adianta na quina da grande área, tem que parar aí, ó. Tem que parar aí. Svensson levou pra linha de fundo, levantou, segunda trave, Samuel Xavier toca de cabeça em linha de fundo. Escanteio, Borussia, primeiro pro Borussia bater do lado esquerdo. É o mais baixinho em campo, 1,66 m de altura, mas estava bem posicionado. O Samuel Xavier evitou a cabeçada do Gross. Escanteio para o Borussia, o próprio Pascal Gross é quem toma a posição. Vem de pé direito na batida. Renato preocupado com essa bola aérea, Martelli. 39 jogados, escanteio para a equipe do Borussia bater do lado esquerdo, o placar de 0-0. Você ligado na Bandeirantes, os dois braços erguidos de Cruz, sinalizando a jogada. Fecha aí, Flu. Gross para a bola, levantou, fechado. Fábio no gol. No alto, tiraram a bola da mão do Fábio, tá valendo. Svensson bateu no gol em cima da marcação. Volta a jogada, o rebote em cima do Canóbio. Juizão não deu falta, o Canóbio puxa contra gol, pode ser agora. Canóbio na ponta esquerda, tá passando, na direita passava. O Everaldo tava pedindo, não deu pra ver não. Estranho esse lance do Fábio, hein? Acho que tá sentindo lá no meio da área. Não, é o Thiago Silva que tá, é o Freitas que tá sentindo.
E muitas vai, não é o Freitas também não, é o Nonato, tá? Nonato. É o Nonato, né, Soler? Exatamente, é o Nonato. E aí o árbitro acabou não marcando falta em cima do Fábio porque a bola bateu num jogador do Fluminense. Na hora que tem a disputa, o Fábio ele cai por cima de um atleta da equipe do Fluminense, por isso não teve a marcação do próprio árbitro da partida, ele cai em cima do Freitas. E aí na sequência, preocupação grande para cima do Nonato, desabado próximo do círculo central. E uma questão, Martelli, sobre isso que acabou de falar o Leandro Quesada, em termos, o Arias pode ser negociado, tá mostrando muito futebol. O próprio Renato falou ontem na entrevista coletiva que ele vem conversando com os jogadores, explicando, vocês não sonham com o futebol europeu, vocês não sonham, quem sabe, fazer um pé de meia em uma liga que vocês vão receber um salário maior. Ele sabe dos problemas financeiros que tem o Fluminense. Então essa Copa do Mundo de Clubes pode até marcar, né, Martelli, um novo posicionamento nesse mercado do futebol, não só apenas garotos de 18, 19 anos que podem ir para um Real Madrid, para um Barcelona, mas quem sabe o John Arias se encaixar num time de grande expressão atualmente no futebol europeu, talvez não de primeira prateleira, mas num clube ali intermediário, um Bayer Leverkusen da vida, por exemplo. Então pode ser que essa Copa do Mundo de Clubes mude essa rota de negociações e o olhar para dentro do futebol sul-americano. Esse lance do Fábio, o Fábio largou a bola, viu? Não houve nada, o árbitro marcou com correção, deixou o jogo seguir corretamente. 41 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0, você ligado no microfone da Bandeirantes. Cadê o primeiro gol do Fluminense? Trabalha a bola no campo de ataque, mas não se acerta o Borussia Dortmund. Volta, jogada de primeira, Freitas pela meia esquerda, no pé de ferro, René, vai bonito, vai legal, ganha lateral pela meia esquerda. Manuel pro Fluminense bater. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Na FM 90.9, na faixa estendida 86.3. Tudo do jogo, tudo da semana da Copa do Mundo de Clubes. Ricardo Capriotti assume na Bandeirantes. Por enquanto o Fluminense 0, Borussia Dortmund também 0. Manual no campo de defesa, vai para a cobrança, René, finzinho desta primeira etapa. Vamos ver se o Flu continua nesse ritmo no segundo tempo. Trabalha a bola, recua pela quarta zaga de primeira, Gerson plantou para Kobel pressionado pelo John Arias, não quis saber de brincar de perna esquerda, levanta para o campo de ataque, passa pelo Samuel Xavier na cama de gato do ADM. Vamos ver. E aí, quem cai é o Samuel Xavier, mas quem sente é outro jogador do Flu, hein, Soler? Exatamente, agora o árbitro vai lá, dá a volta no gramado para ajudar a levantar por ali o Martinelli, que acabou sentindo, mas a falta é pelo lado direito, próximo do banco de reservas, em cima do Samuel Xavier. 42-30, falta cobrada para o Fluminense no campo de defesa, trabalha a bola Thiago Silva pela meia direita para Samuel Xavier no círculo central, se apresenta para fazer o domínio de primeira, Nonato pela ponta, John Arias liso que só ganha falta. Agora o Rapa do Svensson é para vender o John Arias, hein, Flu? Fala aí, Soler. Jogador que já teve propostas, inclusive do Zenit da Rússia, e o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, fez questão de segurar o John Arias para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, mas é claro, depois dessa competição vai ser difícil segurar o homem que está voando em campo, Martelli. Vem John Arias de novo na quina da grande área, pela ponta direita, tá bem no jogo, tentou cruzar em cima da marcação, dessa vez perdeu, falhou. John Arias para cima da marcação de Benzibaini, já tem cartão amarelo, 43 minutos jogados deste primeiro tempo, vai terminar a primeira etapa. Daqui a pouco, intervalo inteligente, Ricardo Capriotti assume, trabalha a bola dentro da grande área, Kobel pressionado pela marcação de primeira para Niklas Sully volta para Kobel, subiu a marcação do Flu, são 4 jogadores na entrada da área, trabalha com Benzibaini, pela meia esquerda para Gerson volta jogada um pouquinho mais atrás para Benzibaini, pressionado pela marcação, finzinho do primeiro tempo na Bandeirante, 0 para o Fluminense, 0 também para o Borussia Dortmund. Cruz inverte o lado do campo pela ponta esquerda, cadê a marcação do Flu? Gerson na ponta esquerda, lançou o bolão para Guirassi atrás, escorregou, vinha de trás o Brandt para bater o gol, volta a jogada no campo de defesa, trabalha a bola Nonato pela meia direita para John Arias perde a bola, Gerson rasga Samuel Xavier no carrinho, volta a jogada, entrada da grande área, fecha aí Fluminense, segura aí Fluminense, Sabitzer pela meia direita, pisa na bola, Svensson pela linha lateral da grande área, na ponta direita para Brandt volta a jogada para Svensson, vai terminar o primeiro tempo, 44 minutos, só mais um, fala os acréscimos, 0 para o Fluminense, 0 para o Borussia insiste pela meia esquerda, tapinha de Gross dentro da grande área, DM filtrou, não caiu na dele, vem por baixo, Martinelli bota pela linha de fundo, juizão tá dando tiro de meta pra revolta, hein? Pra revolta do ADM, Soné. E tá certíssimo o árbitro Uzbek da partida, porque na hora
que o Martinelli dá o bote para cima do ADM. Essa bola ainda bate no tornozelo do alemão e se perde pela linha de fundo. E a torcida do Fluminense canta no MetLife Stadium. É Martinelli, sobe a placa, 3 de acréscimo. E aqui de cima, viu? Sabe quem que o ADM lembra, o Martelli Pretzel? O Thales Magno. No cabelo. Tá? No cabelo. Canóbio domina, chapéu pra cima do Brandt, vale demais pra mostrar que o Fluminense tá bem no jogo. 45, passamos de 45, vamos até 48, vai terminar o primeiro tempo. Será que vai manter essa intensidade o Flu na segunda etapa? Melhor no primeiro tempo o Fluminense, Pretzel? Evidente que sim, e até de maneira surpreendente. Agora, o Dortmund toca bem a bola, né? Sabe trabalhar muito bem, com passes muito próximos, né? O ADM recebe a bola sempre no espaço vazio, então o Fluminense tem que acertar isso aí. Era para estar ganhando o jogo o Flu, né? Não aproveitou. Vamos ver no segundo tempo se o ritmo vai ser o mesmo. Quase 46 minutos jogados deste primeiro tempo. Está jogando a equipe do Borussia Dortmund do Círculo Central. Anton quebra para o campo de ataque na meia esquerda nos pés de Gerson. Gerson faz o domínio, volta a jogada pela quarta zaga na meia esquerda de primeira para Benzibaini. Ele gira na meia direita. Niklas Suli está pressionado pela marcação. Sobe o Fluminense. 46 vai marcar o toque da Bandeirantes. Você ligado na FM 90.9. Na faixa estendido 86.3. Pegando legal para todos os cantos do Brasil. É futebol na Bandeirantes. É Copa do Mundo de Clubes. Está só começando. 0 Fluminense. 0 também pro Borussia. Acho que o Borussia quer o fim do primeiro tempo, hein? Koubel dentro da grande área. Quebra pro campo de ataque. Tá pressionado pela marcação de Canóbio. Thiago Silva mais alto que Guirassi. Thiago Silva toca de cabeça. Volta pra Canóbio. Canóbio do campo de ataque na meia esquerda pro campo de defesa na canhota. De primeira pra René. René pra Freitas. Freitas pressionado pela marcação. Canta forte o torcedor do Flu. Canta mais alto no MetLife Nova York. Fábio dentro da grande área. Escapa pro campo de ataque. Tenta o levantamento à frente. Era Preveraldo. Toca de cabeça. Tira Niklas Suli. Volta pela meia esquerda pra René. René pela quarta zaga, 46,5. Vamos até 48. Vai terminar o primeiro tempo. Toque de cabeça, mal o Martinelli na decisão. Põe pra fora em lateral. Melhor no primeiro tempo, Fluminense. Quesada. Muito melhor, não melhor, muito melhor, Martelli. Que partida fez o Fluminense, hein? Não deixou o Borussia jogar, dominou meio campo, segurou as laterais. Belíssima atuação do time do Renato Gaúcho. Se mantiver essa postura, pode alcançar uma vitória que seria histórica aqui em New Jersey. Agora, essa é a grande questão, né? Manter esse nível de atuação, algo que o Renato Gaúcho pediu muito aí para os jogadores nos últimos dias. 47 minutos jogados, é o último minuto de bola rolando deste primeiro tempo. O Fluminense tem que manter o ritmo para a segunda etapa. Daqui a pouco, intervalo inteligente na Bandeirantes. Ricardo Capriotti assume. Fluminense tenta uma última investida pela meia direita. John Arias ganha arremesso manual pela meia direita. Vai para a cobrança, placar de 0-0. 0-0. Aplaude demais o torcedor do Flu. John Arias está voando, está bem, canta liso que só. Manual no campo de ataque pela meia direita para a equipe do Fluminense. Renato Gaúcho vai ali no ouvido do Samuel Xavier, já deve avisar, ó. Seguinte, acabou. Falta 10 segundos. Vai para a cobrança de lateral. Samuel Xavier arremessa a bola à frente. Toca de perna esquerda. Corta a marcação de Anton. Vem no bate-rebate. Fica na quarta zaga. Tem que chegar a Flu. Lançamento nas costas. É para Guirassi. Martinelli na cobertura. Fábio tira de qualquer jeito. Para afastar qualquer susto no finzinho do primeiro tempo. Ergue o braço e o distanta. Chave aponta o centro de campo em Nova York. Termina o primeiro tempo de Fluminense 0. Melhor no jogo. Borussia Dortmund também 0. Na Bandeirantes o intervaleceu. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Pedro Martelli. Vamos lá, para quem esperava um passeio alemão contra o Fluminense, está vendo o desfile tricolor no MetLife Stadium em Nova Jersey. Vamos ao estádio americano, lá está Gustavo Soler observando aí a saída dos jogadores do campo de jogo. E o que é que você está vendo aí, Soler? Me conta aí, Soler, boa tarde. Torcida do Fluminense, Capri, boa tarde, fazendo muita festa para os jogadores que agora estão caminhando para o vestiário de número 1 aqui no MetLife Stadium em New Jersey. Os jogadores do Borussia Dortmund conversam bastante ali, aparentemente irritados com essa primeira etapa da equipe alemã. O Fluminense, por enquanto, vai empatando por 0-0, teve as melhores oportunidades do jogo e caso o Renato Gaúcho queira fazer alguma alteração, ele tem à disposição jogadores de linha: Ignácio, Bernal, Ganso, Keno, Fuentes, Lescano, Guga, Manuel, Thiago Santos, Lima, Paulo Baia, Serna e, é claro, Germancano, recuperado da lesão no joelho esquerdo e à disposição para entrar no segundo tempo, Capri. Maravilha, Gustavo Soler volta daqui a pouquinho para todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Copa do Mundo de Clubes da FIFA é na Bandeirantes. E agora é hora de opinião. Nós vamos entender aqui
com os craques bandeirantes dos comentários, com Alexandre Pretzel, com o Leandro Quesada. Como foi esse primeiro tempo? Muita gente imaginava um rolo compressor amarelo passando por cima do Fluminense, mas o Flusão deu calor no Borussia Dortmund, hein, rapaziada? Boa tarde, Pretzel. Boa tarde, Boa Quesada. tarde, Capri. Sempre um prazer ouvi-lo. Eu acho até que foi uma surpresa, sim, pela maneira intensa como o Fluminense tratou o jogo. Contrastando até com uma certa apatia do Borussia Dortmund. Isso é problema dos alemães. Se eles não estão levando a sério o Mundial, o azar é deles. O Fluminense não pode ser condenado por atacar e por querer ganhar do time alemão. Então, a gente esperava sim que o Borussia Dortmund fosse superior, mas isso não aconteceu. O Fluminense brigou por todas as bolas, marcando bem. Até os 15, por exemplo, marcando o campo todo, sem deixar o Borussia ter espaço. E com áreas em cima do BC Bahia. Aliás, eu até citei sobre isso, tem que jogar em cima do argelino, que levou um cartão amarelo a 1 minuto e meio. Ele ficou pendurado, ele está visivelmente descontado e lento para chegar numa marcação mais forte. Então dá para jogar em cima dele, o lado esquerdo do Borussia Dortmund fazendo água e o Fluminense com o John Arias com grande participação. Só faltou o gol. Martinelli teve uma oportunidade, o Nonato também dentro da área demorou para bater, mas exigiu uma boa defesa do Kobel, enquanto que o Dortmund teve só uma chegada pelo lado que o ADM cruzou e o Guirassy não conseguiu alcançar a bola. Então é isso. O time do Fluminense, se mantiver esse ritmo, vamos ver se o Dortmund também não vai melhorar, talvez ganhe o jogo. Perdeu a oportunidade de virar o primeiro tempo em vantagem com essa boa atuação, Capri. Fala, Quesada. Olha, eu me surpreendi sim, viu? E vou falar uma coisa pra você, Capri e Pretzel, não sei se vocês concordam. O Borussia é o adversário mais difícil de um brasileiro na estreia, né? Eu tô batendo nessa tecla aí nas últimas horas. É mais difícil do que foi o Porto, né, pro Palmeiras, o Esperance pro Flamengo e o Seattle pro Botafogo. Estamos falando de um Borussia Dortmund que até bem pouco tempo aí estava disputando a Champions League, né? Ficou pelo meio do caminho e tal, mas um time que nos últimos anos tem brigado, enfim, tem feito alguma coisa, tem mostrado a sua força, né? Não só pela história, mas dentro da Alemanha, né? Depois do Bayern de Munique, o grande time alemão. E hoje os caras não se coçaram aqui. O Renato montou um esquema muito legal, muita intensidade. Aquela história do prato de comida, né, Capri? De correr atrás do prato de comida. Uma intensidade absurda. E a imagem, pra mim, fica do Arias. Porque o Arias é aquele jogador que às vezes cadencia. Em 90 minutos ele faz 2, 3 jogadas com mais velocidade. E o resto ele vai administrando. Não, hoje não. Hoje ele foi pelo menos umas 5 vezes num sprint aí de 30 a 40 metros para invadir e para passar pelo sistema defensivo do Borussia. Então, realmente acho que esse é o símbolo do jogo, entendeu? Um cara que sabe cadenciar, que não tem a intensidade de 90 minutos, mas que fez esses 45, 48 minutos iniciais de uma forma esplendorosa. E só faltou o gol para coroar essa grande atuação que o Fluminense faz aqui em New Jersey contra a equipe do Borussia Dortmund. E vou dizer uma coisa para vocês. Ontem o Renato falou, olha, se tivesse calor a nossa chance seria maior. Se tivesse uns 30 e poucos graus aqui, fatalmente o Fluminense estaria na frente, porque o time do Borussia praticamente andou em campo. A hora da recomposição defensiva é legal, eles conseguem fazer bem, mas na transição, defesa, meio campo e ataque, não foi uma boa atuação do time do Niko Kovac. Então, realmente o Fluminense está de parabéns. Me surpreendeu, Capri. Que partida fez o Fluminense. Eu fico com a sensação, vendo até aqui praticamente a primeira rodada já quase completada, não é? Eu fico com a sensação de que os times europeus, exceção feita ao PSG, mas que os times europeus estão mais em clima de férias e os times sul-americanos muito motivados para buscar avançar nessa competição. E aí o que acontece? A técnica, que muitas vezes esses times é mais elevada do que dos times sul-americanos, está sendo compensada pelo vigor físico. A gente não pode se esquecer que esses times estão já em final de temporada. Sim. Os caras estão pensando mais nas férias do que em jogar futebol, enquanto os nossos aqui estão no meio da temporada. Está no meio da temporada, então fisicamente os nossos times estão voando. Enquanto os caras estão, né, já... Isso aí pesou nesse primeiro tempo, mas não dá para condenar o Fluminense por causa disso, não, né? Não porque tô o Dortmund, nenhum time sul-americano, porque o Dortmund... O que eu tô dizendo é que a intensidade dos times sul-americanos tem sido muito maior
do que os dos europeus, e isso tem equilibrado os jogos. Mas eu acho que o Bayern de Munique, apesar de ter pego um time amador, é um time que vai chegar para ganhar, e tem Real Madrid e City, né, que não ganharam nada na temporada e ainda não estrearam. Como é que eles vão estrear? O Guardiola disse que vai usar a competição com seriedade para ser uma pré-temporada já para a Premier League. Então a gente tem que ver esses dois gigantes saindo. Tem a Juventus de Turim, que querendo ou não, tem a Inter de Milão hoje, quer dizer, ainda tem europeus para estrearem. Agora, o Dortmund realmente jogou abaixo do que pode, mas o Fluminense jogou acima do que está mostrando. Também é verdade. É isso aí. Por isso, o ótimo primeiro tempo do Fluminense, que poderia ter virado na frente, não fosse um pouquinho mais de capricho nas finalizações. Já tem todo o segundo tempo. Daqui a pouquinho, os 45 minutos finais, vai Fluminense. Vamos lá, Flusão. Pro Marcos Paulo Reis, grande torcedor do Fluminense. O Marcão embarcando para os Estados Unidos para empurrar o Flu também. Vamos ao intervalo rápido já. Tem mais 45 minutos para todos vocês que estão aqui na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E Copa do Mundo de Clubes da FIFA, onde é? Claro, com a Bandeirantes. Até já. Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. 4 brasileiros na disputa, times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus. Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Rede Bandeirantes de Rádio. 25 anos. A Action Technology, líder em automação industrial, celebra 1/4 de século de inovação. Nossas soluções de ponta, de servomotores a robôs industriais, impulsionam a produtividade da indústria. E para celebrar essa trajetória de sucesso e nossa visão de futuro, patrocinamos a transmissão do novo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Action Technology, precisão e excelência movem o mundo. Inovação que move o futuro. Acesse actiontechnology.com.br. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar. Pare de
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Duas da tarde, marcou o quinto sinal, hora oficial do Brasil. Intervalo inteligente, Bandeirantes. Intervalo da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Fluminense e Borussia Dortmund estão empatando por 0-0 já. Pedro Martelli retorna para todo o segundo tempo. E hoje vai ter, no apito final, nós vamos aos Estados Unidos com mais informações do Palmeiras, hein? O Verdão se preparando para o segundo jogo nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É nessa quinta-feira, 13h, pelo horário de Brasília. Quinta-feira, 13h, Palmeiras e Al Ahly. Anote aí na agenda, é feriado nacional. Então você palmeirense que não está nos Estados Unidos, porque tem muito palmeirense nos Estados Unidos, mas você que não foi, fica com a gente aqui, porque a melhor transmissão vem aí na quinta-feira. Ulisses Costa vai transmitir o segundo jogo do Verdão contra os egípcios do Al Ahly, quinta, 13h, pelo horário de Brasília. E nesta terça-feira, hein, tem mais futebol para rolar na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A Nina Gagliotti está de olho em tudo e atualiza o placar pra gente desta terça-feira. Fala, Nina, boa tarde. Fala, Capri, boa tarde para você, a todos os ouvintes da Bandeirantes. Hoje tem muita bola para rolar ainda. Estreia do River Plate na Copa do Mundo de Clubes contra o Urawa Reds. Essa partida acontece às 4h, às 7h. Tem Ulsan da Coreia e Mamelodi Sundowns. Esse que é um confronto do grupo do Fluminense. E a partir das 10h da noite tem Monterrey e Internacional. E o Fluminense vai conseguindo, pelo menos até aqui, um bom resultado. Vai segurando o Borussia. Pelo contrário, né, Capri? Vai fazendo um jogaço contra o Borussia. E falando em jogaço, vamos falar de tênis, porque João Fonseca enquadra nesse momento duplas masculinas. ATP que acontece na Alemanha. João Fonseca jogando com o grego Tsitsipas. Eles estão enfrentando a dupla, o Medler e o Cabral. Nesse momento, eles estão sendo derrotados, já perderam o primeiro set, 6-4. Nesse momento, 3-2. Mais cedo foi derrotado de virada, né, Capri? No simples masculino, perdeu para o italiano Flávio Cobolli. É isso aí, uma derrota doída hoje de manhã do nosso João Fonseca, de virada, mas apertada, hein? Jogo apertadíssimo. Vamos torcer agora nas duplas para o brasileiro João Fonseca. Atenção, Gustavo Soler, 2h03, os times estão voltando aí, o Fluminense muda para o segundo tempo, Soler. Fluminense não muda e só o Fluminense voltou por enquanto, Capri. Borussia Dortmund, aparentemente, o Niko Kovac tá dando uma bronca geral porque o time alemão não subiu para o campo de jogo ainda. E é a competição FIFA, né, gente? 15 minutos de intervalo, senão tem aquela multinha básica. Agora, Soler, você que consegue identificar bem aí proporção do estádio, a lotação do estádio, dos 82 mil lugares do MetLife Stadium, quantos estão ocupados hoje aproximadamente, hein, Soler? Olha, Capri, tá um número menor em comparação ao jogo Palmeiras e Porto. Dando uma olhada aqui e percebendo que no anel superior não tem ninguém, então eu imagino que se tiver alguém acima da gente aqui na cabine, deve ser um número bem menor do que fechado, a gente poderia o superior esperar. Tá fechado, viu, senhor? Não tem ninguém no anel superior. Então, e foi até uma reclamação que o próprio Abel fez, né? Falou, pô, se não tem 80 mil, quem tá lá em cima então desce, né? Então talvez tenham feito isso, mas estou olhando aqui, acho que hoje batemos umas 35 mil pessoas. Muito bem, então nem a metade do MetLife Stadium estará ocupada para essa partida ao final de Fluminense e Borussia Dortmund. Os times estão de volta. Muralha amarela caiu, viu? Caiu, a né? muralha amarela caiu, Caiu, é só uma cerquinha, né? Muretinha segundo o Soler, né? Nossa, Muretinha. só marketing, hein, Capri? Os caras não cantam nada, é puro marketing aquela muralha, hein? Tá louco, viu?
Sai da Alemanha, não acontece nada. Vai começar o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais. A melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil é com ele, que está de volta. Alô, torcedor do Flu, empurrando o tricolor aí com a Rádio Bandeirantes. E com ele, solta a voz e vem... Vem Pedro Martelli! Valeu, Ricardo Capriotti no intervalo inteligente da Bandeirantes. É a Copa do Mundo de Clubes, invertem-se os lados. Vamos para mais 45 minutos de bola rolando. Na direita o Fluminense, à esquerda o Borussia Dortmund, são as mesmas equipes sem mudanças. Confirmando o Fluminense, o mesmo Borussia, o mesmo, né, Soler? Exatamente, meu narrador. Ergue o braço e o Gistantachev aponta o centro de campo. Começa o segundo tempo em Nova York. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes para mais 45 minutos de Copa do Mundo de Clubes da FIFA, primeira rodada, Grupo F. Fluminense de um lado, Borussia Dortmund do outro, por enquanto o placar de 0-0. Melhor o primeiro tempo do Flu. A pergunta é, vai manter a mesma intensidade, vai manter o mesmo jogo? Quer isso o torcedor do Fluminense? Primeira posse de bola do Fluminense no campo de defesa pela meia esquerda, trabalha Reni um pouquinho à frente para Everaldo, briga demais, Everaldo, ganha o Everaldo para Canóbio para a meia esquerda, tentou lançar o passe à frente, corta a marcação. Svensson vem por baixo, põe para fora. Comecinho do segundo tempo em Nova York, placar de 0-0. Manuel já cobrado, faz a cobrança, Reni de primeira para John Aras, volta a jogada para Reni pela quarta zaga para Freitas ainda mais atrás para Thiago Silva está pressionado pela marcação de ADM, gira, jogada pela meio direita, entrega para Samuel Xavier quebra para o campo de ataque, toca de cabeça, põe para fora, não saiu, toque de cabeça do zagueiro Ben Sebaini de primeira, vem Gerson trabalha para Cruz pela quarta zaga no círculo central do gramado com liberdade de Classuri, vai subindo o volume, vai crescendo o torcedor do Fluminense. Um minutinho de bola rolando deste segundo tempo, mas caso queira, Renato Portaluppi, quem é que está no banco? Soler. Vamos lá, meu caro Martelli, à disposição jogadores de linha: Ignácio, Bernal, Ganso, Queno, Fuentes, Germancano, Lescano, Guga, Manuel, Thiago Santos, Lima, Paulo Baia e Serna. Olha, o Cano deve estar bem descontado, né, para ser reserva do Everaldo nesse jogo. Talvez até por isso, por uma questão física, já que o Cano é veterano, o argentino esteja preservado ou poupado para, quem sabe, entrar no segundo tempo. Comecinho deste segundo tempo, Fluminense 0, Borussia Dortmund também 0. Você ligado, curtindo no futebol da Bandeirantes, a Copa do Mundo de Clubes. Quebra para o campo de ataque, toca de pé à direita de qualquer jeito. Fábio volta a bola no campo de defesa, na meia direita para Samuel Xavier à frente. Saiu a triangulação, vem para fazer o domínio, finta. Frente à marcação, Hércules está pressionado na meia direita, trabalhou para Xavier para Hércules. Sobe a marcação do Borussia, Hércules obrigado a retomar o passe dentro da grande área para Fábio. Algum nome aí que pode pintar no segundo tempo pro Flu, Quesada? O Cano é o grande nome, né? Sem dúvida alguma. Extraordinário, fez muitos gols aí nos últimos tempos. O Ganso pela qualidade técnica também, só que aí a intensidade, não sei se é bem esse jogo pro Ganso, né? A não ser faltando aí uns 15, 20 minutos aí, talvez o Ganso possa ajudar. No mais, assim, não tem nada extraordinário. Gosto do Serna, tá? Mas assim, não tem nada muito extraordinário no banco não, a não ser o Cano para fazer gol, né? Que é o que está faltando para o Fluminense até aqui. E agora teve encontrando o Kobel com o Everaldo, os dois ficam sentindo numa bola lançada para tentar se recuperar ali o goleiro do Borussia, que parece que levou a pior, né, Soler? Exatamente. E agora eu queria saber o que o Everaldo está falando com o juiz Uzbek, um zagueiro alemão e um goleiro suíço. É quase uma conferência da ONU que está acontecendo agora para o Everaldo se explicar no que ele fez, mas chegou firme para cima do Kobe. Ele está tentando falar alguma coisa, não sei se a turma está entendendo. Agora esse zagueiro aí que nasceu no Uzbequistão, né, que o Soler falou, ele toda hora vai conversar com o árbitro, né, com o Tantachev, né, espertíssimo, né, aproveita aí, né, a mesma talvez cultura. Use uma gíria ali que eles conheçam. Do tipo, né. Faz direito, você não te quebra lá fora, alguma coisa assim. Pergunta é, por que ele se chama Valdemar, o zagueiro da equipe do Borussia Dortmund? Isso o Soler vai descobrir até o final do Mundial. Valdemar, o meu nome é Valdemar. Vai ser jogando a equipe do Borussia Dortmund, fala Pretzel. O outro zagueiro que é titular, o Schlotterbeck, que é da seleção alemã, está machucado, né? Então o desfalque é interessante para essa Copa do Mundo também.
Kobel está jogando dentro da grande área. Mal Kobel distribuiu bola errada. Ponta esquerda para John Arias. Ganhou John Arias. Tentou o drible da faca. A bola volta na entrada da grande área. Everaldo domina pela meia esquerda. Solta a jogada de calcanhar para John Arias. John Arias dá um tapa na bola um pouquinho mais atrás para Martinelli. Martinelli fatiou segunda trave. Samuel Xavier chegou, dominou linha de fundo, pedalou dentro da grande área. Rolou Hércules, bateu no gol. Passa por cima do Kobel. Boa bola de Samuel Xavier, o chute a gol do Hércules, linha de fundo, sobe o volume do torcedor do Flu, Soler. No que foi o cenário do primeiro tempo, né, Martelli? Fluminense em cima do Borussia Dortmund e começa assim também a segunda etapa. A finalização firme do Everaldo, do Hércules, melhor dizendo, mas por cima do gol e agora a preocupação. Goleirão Kobel cai no gramado e o reserva Meyer começa a aquecer. Preocupação para o técnico Niko Kovac, que pode perder o seu arqueiro, sente muitas dores ainda o Kobel. E como bem destacou o Pretzel, né? O Schlotterbeck, zagueiro titular do Borussia Dortmund e também um zagueiro importante da seleção da Alemanha, sofreu uma grave lesão no joelho, por isso não foi inscrito nessa Copa do Mundo de Clubes, assim como Henry Kahn, também jogador com passagem pela seleção alemã e pelo Liverpool da Inglaterra. O Soler aproveitando enquanto o Kobel pede atendimento no gramado do MetLife, quem é que tá no banco do Borussia? Não vou só falar jogadores de linha, né? Até porque o goleiro também está no aquecimento, então agora no Borussia dá para destacar o goleiro Meyer, o brasileiro Ian Couto, Reina, o Giovanni Reina, ele é filho de um ex-jogador, o Reina que disputou a Copa de 1994 pelos Estados Unidos, Nhemetia, meio-campista, Max Beyer, centroavante, Duranville, ponta de velocidade, Chukwuemeka, Campbell, Mané, Albert, Gittens, Koulibaly, Asriel, Bencará e o irmão do Bellingham, o Joby Bellingham, são as opções no banco de reservas. Um destaque, Martelli, enquanto o Kobel ainda é atendido, o Jude Bellingham, quando ele foi contratado, ele custou 30 milhões e 100 mil euros para a equipe do Borussia Dortmund e depois foi vendido por 113 milhões de euros. O irmão dele, o Joby, custou 30 milhões e 500 mil euros. Então, na mesa do jantar, o Joby pode falar para o Jude que ele foi mais caro para o Borussia. Ô Soler, depois, se puder aqui, da onde veio o Jude, o irmão? Sunderland, estava na segunda divisão da Inglaterra, aí, assim como o Jude. O Jude caminho. Bellingham, ele jogou no Birmingham, na segunda divisão da Inglaterra, e o irmão dele estava no Sunderland, que subiu para a Premier League nessa temporada, né? Saiu da segunda para a primeira divisão, mas ele não vai disputar a Premier League, só jogou a B-Zona do inglesão. Então é isso aí, Soler, ou melhor, Quesada e Pretzel, o cara vendido, um pouquinho mais caro, mas que investimento, hein? No primeiro, o Jude deu certo, né? Ele tem 19 anos só, o irmão, né? 19 anos. E na seleção sub-21 ele fez 4 jogos, quer dizer, talvez ele seja superdimensionado e tenha que dar uma resposta parecida com o irmão mais velho, mas é difícil. Geralmente é difícil. Eu prefiro o Gittens, viu? Os que estão no banco aí. Jogador inglês também, né? É o Bjorn Gittens, né? Velocista. Esse é bom jogador, 12 gols, 3 assistências. Pode ser uma arma aí para o segundo tempo para a equipe do Borussia. 7h30 jogados deste segundo tempo, tudo certo já com o Kobel, tá de pé, tirou o Fluminense 0, Borussia também 0, opa! O Sully pegou Arias. Arias toma uma falta no campo de defesa, na meia esquerda, tá fazendo uma fumaça gigante, o alemão pra cima do John Arias e falta pro Flu, Soler. E o Sully, daqui da cabine, meu caro Martelli, já tá no ritmo meio de férias. Tá com aquela pochete vistosa já no campo de jogo, tá meio barrigudinho, podemos dizer assim. 8 jogados deste segundo tempo para você ligado no microfone da Bandeirantes. Essa é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. 0 pro Fluminense, 0 pro Borussia. Estreia do Flu na primeira rodada do Grupo F no MetLife Stadium em Nova York. Por enquanto, o placar de 0-0. Está jogando o Borussia pelo campo de defesa. Trabalha a bola Anton. Anton cruza a fronteira, frente para Guirassi. Está subido no jogo, pressionado. Toma falta. Falta marcada no campo de defesa para o Borussia bater. Toma distância, vai para a cobrança Sabitzer. Sabitzer pela quarta zaga. Trabalha a bola para o Borussia Dortmund, que tranquilamente retoma o passe no campo de defesa. De primeira ligou contra ataque na meia esquerda. Vamos ver se acelera Riesson. Riesson para DM na quina da grande área. Ponta esquerda por baixo. Samuel Xavier tira. Trabalha o Fluminense no campo de defesa. 0-0 placar do jogo. Tá pressionado pela marcação. Vai ter que se virar. O Martinelli cavou uma falta. Era o Nonato. Falta campo de defesa. Linha de fundo. Bola pro
Fluminense. Diga lá, o Pretzel. O Guirassy é guineense, nasceu em Guiné. Quem nasce em Guiné, guineense. Pode ser guineano Quem nasce também. no Uzbequistão é? Uzbek, né? E pode ser guineense ou guineano, né? Então, assim, ó, e os números dele, o Soler até já comentou isso, mas são muito interessantes na seleção. Ele tem 22 jogos e marcou 9 gols. Ele é o grande nome da seleção de Guiné, que não se sabe se vai à Copa ou não, já enfrentou o Brasil na temporada passada. Vai ser jogando o Fluminense, placar de 0-0, toma distância, Fábio para cobrança de falta. Fábio para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça com falta de ataque do Everaldo para o jogo árbitro. Martelli. Falta marcada no campo de defesa para o Borussia na meia esquerda. Informação. E até trazendo mais alguns números do Guirassy, quando o Borussia Dortmund embalou aquela sequência de 6 vitórias consecutivas, 20 gols marcados, praticamente metade foram feitos pelo Guirassy. Ele fez 9 gols nessa sequência de 6 vitórias consecutivas. Jogador que por enquanto está no bolso do Thiago Silva, né? Está jogando o Fluminense pelo campo de defesa. John Aras domina pela canhota, passou do meio de 2, passou do terceiro, voltou jogada, torcedor gosta. Iniciar a bola do círculo central do gramado aos 10 jogados do segundo tempo para Martinelli. Martinelli pela meia direita para Canóbio. Canóbio pisa na bola para cima da marcação de ADM. Ele faz o break, está pressionado, volta pela meia direita para Samuel Xavier. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Copa do Mundo de Clubes, primeira rodada no Grupo F, MetLife em Nova York, relógio marca 10 jogados do segundo tempo. Fluminense 0, Borussia Dortmund também 0. Na Bandeirantes, o plantão esportivo é seu, fala Nina Gagliotti. Matéria, amanhã tem mais jogaço aqui na Rádio Bandeirantes. A partir das 4 horas da tarde tem Real Madrid e Al Hilal, com a narração de... Para curtir a Copa do Mundo de Clubes, amanhã estreia o gigante Real Madrid. Vem para o campo de ataque a equipe do Fluminense pela ponta direita, insiste Samuel Xavier. Samuel Xavier pisa na bola um pouquinho mais atrás, tem Nonato. Ele encara a marcação, vai cruzar não. Trabalhou de 3 dedos, boa bola para Martinelli, entrada da grande área, rolou René, bate no gol, René chapou pela meia esquerda para John Arias. John Arias e Svensson. Vai John Arias para cima da marcação, abandona a ponta por dentro para Martinelli, devolveu John Arias, linha de fundo, dominou, cruzamento nas mãos de Kobel. Boa jogada do Flu. Arias para Martinelli, Martinelli para Arias, nas mãos do goleiro Soler. Aí ficou fácil pro Kobel, né? 1,96 m de altura, o cruzamento do Arias não teve tanta velocidade assim, ele sai inteiro, fica com ela e daqui a pouco tem troca no Borussia Dortmund. Nemetia, jogador de 1,91 m de altura, já está conversando com a comissão técnica de Niko Kovac. Placar de 0-0, 11, quase 12 minutos jogados deste segundo tempo. Svensson domina pela meia esquerda, tenta descer para o campo de ataque e trabalha no círculo central do gramado. Vem para o domínio mais uma vez, pisa na bola, está livre de marcação. Anton por dentro para Niklas Sully. Sully de primeira na meia direita, vai tentando armar a jogada. Brandt está sumido no jogo, mas pegou a bola pela meia direita, flutua. Trabalha pela meia esquerda para Bensebaini no campo de ataque, chapou. Na ponta esquerda um bolão, chegou para encarar a marcação Gross. Gross volta a jogada para Bensebaini, um amarelado, zagueiro e pararam de jogar em cima dele. Bensebaini na frente, ADM, desarmado na bola, limpo, cirúrgico, Thiago Silva, bolão, John Arias deixou Everaldo na cara do gol, vai fazer, saiu, escapou da marcação, fez a fita, soltou pro gol, nas mãos do Kobel, tinha que fazer o gol Flu, o Everaldo tentou soltar a bola pro Canóbio na entrada da área, bate no gol, Everaldo, é centroavante, fazedor de gol, Soler. Aí não pode, Martelli, não pode, na cara do crime comete ele, estufa a rede, põe o Kobel lá pra dentro, foi muito, mas muito solidário agora, o Everaldo tocou pro Canóbio que bateu fraquinho e muda a equipe do Borussia Dortmund, sai com a camisa de número 13, o Pascal Gross, vem com a número 77, Bellingham sai também com a número 27, ADM, para a entrada do 8, Nemetia. O Everaldo pipocou para bater no gol, viu? Jogador experiente, dá-lhe uma paulada, se errar já tá absolvido, mas era para ele fazer o gol. Tentou dar pro Canóbio que chegou batendo muito fraco. Vamos lá. Podia encobrir o goleiro. Que coisa, jogador inseguro, né? E fazia um bom jogo. O jogador Everaldo até aqui, né? Não pode, é o tipo da chance que você muda a história de um time de futebol numa competição, perder uma chance dessa. E aí, Soler, tem mais uma. Agora, se eu te falar um negócio, se o Canóbio devolve a bola pro Everaldo, aí ia ser um golaço, mas pô, pra ter essa frieza,
O Soler mexeu mais uma aí, né, o Borussia? Não, foram só essas duas. Ah, só essas ADM, duas? Tá. É que eu avisei, o Omar Al-Ali, ele com essa plaquinha de alteração, ele é um perigo. Porque ele subiu um número que não tinha em campo. E aí ele tomou uma cobrancinha, mas foi o ADM que saiu. É que ele inventou um número aleatório aí. Os quartos árbitros das FIFAs, sabe, o Bretson, nesse plural, tá tão difíceis. E o Nico Kovac tirou o ADM, ajudou o Fluminense. Hein? O único cara que estava dando trabalho no ataque do Dortmund, ele tirou. Parabéns ao Nico Kovac. Se fosse brasileiro, a gente ia estar dando um pau nele aqui. Vamos ver se esse Belly Raí Quesada é igual o irmão, hein? Que eu confesso, não vi jogando ainda. Ah, não, eu já vi, mas o irmão do Real Madrid é melhor. Pode ser que um dia ele venha a ser melhor que o irmão do Real Madrid. Mas hoje eu ainda sigo com o Bellingham do Real Madrid. O Bellingham do Real Madrid é um jogador realmente excepcional. 15 minutos, quase 15 minutos jogados deste segundo tempo. Tá sentindo no campo de defesa pela meia direita, tá sentindo o Canóbio. Job, ele já mudou o nome, nada de Bellingham. Vai abandonar o Bellingham, né? Que já tem um. Job, tá escrito na camisa e já deixou o pé, nossa, em cima do pé esquerdo do Canóbio. Isso aí vai doer porque a trava de chuteira não tem como. É Job ou Job? Não faço ideia, viu, Quesada? O que você mandar aí, a gente repete. Tô de brincadeira. Tomar cuidado com essas coisas aí. Né? Job? É do Job. Gosta do Job, Marcelo? Job Bellingham. Vamos de Job, então. Renato Gaúcho sentou, hein? Renato Gaúcho sentou. Diminuiu a intensidade enquanto o jogo tá parado aí, minha gente? Não. O Fluminense continua melhor. E agora com o Kovac tirando o ADM também vai abrir um buraco, talvez, pro Samuel Xavier sair um pouco de trás, né? Faltou um pouquinho de apoio do Samuel Xavier para dar uma mão pro Arias. Porque quando ele joga aqui nos nossos campeonatos, ele é praticamente um ala, o Samuel, né? E não um lateral. Hoje ele tá ficando na marcação. Mas agora o técnico croata deu uma chance aí pro Fluminense. Placar de 0-0, 15, quase 16 minutos jogados deste segundo tempo. Canóbio tá revoltado, o juiz não deu cartão amarelo. Vamos ver se o juiz não vai tomar decisão alguma. Manda seguir, Manuel, marcado no campo de defesa pela meia direita. Você ligado no microfone da Bandeirantes, é a Copa do Mundo de Clubes, a primeira rodada do Grupo F, por enquanto Fluminense 0, Borussia Dortmund também 0. Em FM 90.9, na faixa estendida 86.3. Você acompanha a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Está jogando no campo de defesa o Fluminense, Thiago Silva trabalha a jogada pela meia esquerda, é para Freitas de canhota, tenta o passe à frente, rasteiro para ninguém. Só observa Niklas Sully, tá nos pés do inteiro de Rosa Kobel. Kobel no campo de defesa, está jogando. Kobel para Sully, Sully de zagueiro para zagueiro, Sully pela ponta esquerda para Bensebaini. É o outro zagueiro do Borussia, ele pisa na bola, guarda a marcação, sobe a marcação de Everaldo. Volta a jogada Bensebaini de primeira para Anton para Sully, Sully pela meia direita. Marcação do Flu com 6 jogadores no campo de ataque. Obrigado a recuar. Anton dentro da grande área para Kobel, Kobel para Anton, sobe a marcação e sobe o volume do torcedor do Flu. E Erson pela meia direita, escapa da marcação, tenta o lançamento à frente, vem para fazer domínio Brandt. Tá subindo, tá driblando para trás o Brandt. Recua mal dentro da grande área. Kobel tira de perna esquerda. Ele é 10 e faixa, mas ele quase arma pro Flu. Lateral marcado pela ponta esquerda para a equipe do Fluminense. Na pressão da marcação do tricolor. Vem para cobrança René, placar de 0-0. Cadê o gol do Flu? René vai para cobrança de lateral, enxerga Everaldo. Ninguém marca. Everaldo na quina da grande área, pela meia esquerda para John Arias volta para René, tudo isso pela canhota rente, a linha lateral dos técnicos. René recua pela quarta zaga, de primeira para Freitas no círculo central do gramado para Thiago Silva, domina o veterano zagueiro do Fluminense, ameaçou lançar Everaldo, caminha com a bola nos pés, busca espaço, chapa a bola pela meia direita, é para Samuel Xavier tenta o lançamento à frente, Bensebaini foi puxado, falar um negócio, hein, eles estão invertendo direto ali o Canóbio e o Xavier do lado direito. E o lançamento para o Xavier, que pediu um puxão do Bensebaini, que já tem cartão, nada a marcar. Só manual, lateral no campo de defesa para o Borussia. Já cobrado no campo de defesa, está jogando a equipe do Borussia Dortmund. Anton no círculo central do gramado, já 17, hein? Cadê Renato Gaúcho? Não mexe até o momento. Gosta do que vem em campo. É para pensar em alguma mudança, ou Quesada? Ou o que está em campo tá bom? Cano. Eu seguro um pouquinho, mas essa informação é importante. Já o Cano entra, né? Ontem, olha o Borussia aí. Vem Borussia Dortmund pro campo de ataque no círculo central. Guirassi de primeira trabalhou para Julian Brandt. Brandt, entrada da grande área. Bolão, Rierson, linha lateral na ponta direita. Cruzou. Samuel Xavier tira. Quarta de cabeça, volta a bola. Insiste Sabitzer. Sabitzer na entrada da grande área. Volta para a meia esquerda para Bensebaini. 18 minutos jogados deste segundo tempo. Job Bellingham volta pela meia direita para Niklas Sully. Sully pela ponta direita para Rierson. Rierson adiantou o passe no carrinho. Escapou do René. Boa jogada. Rierson, quina da grande área. Fecha aí, Flu. Rolou na entrada, dá o chute, a gol! Fábio pegou! Fábio cai na direita, faz a tranquila defesa, Soler.
apenas a segunda finalização do Borussia Dortmund na direção do goleiro Fábio em todo o jogo. A primeira foi marcado impedimento do Brandt no primeiro tempo e agora Sabitzer chutou uma pantufa na direção do Fábio. Só para completar, Martelli, tem a questão, né, Pretzel, da condição física, né? O Cano só não é titular porque ele não aguenta os 90 minutos. Agora, é um jogador para meia hora, 25 minutos aí finais, né? Isso pode fazer diferença aí a favor do Fluminense. Se caísse para ele a bola que caiu pro Everaldo era caixa. Opa. Aí é que tá o detalhe. 19, quase 20 minutos jogados. Cadê Germancano em campo? O torcedor do Fluminense está esperando o argentino. Vem agora. Ó, o Germancano, então a informação já em campo. Vem pro campo de ataque. Jobe Bellingham domina pela meia esquerda. Volta jogada um pouquinho mais atrás. Pode pintar cruzamento. Sobe o volume do torcedor do Fluminense. Gosta do que vê. Placar de 0-0, 0-0 por enquanto. É bom o jogo. É bom o jogo no MetLife. Superioridade no primeiro tempo do Fluminense. Agora no segundo caiu um pouquinho, mas bem pouca coisa. É bom o jogo. E a sua pedala para cima da marcação de René na quina da grande área, pressionado, volta, jogado um pouquinho mais atrás para Sully para Gross para Sully por dentro para Jobe Bellingham, bolão pela meia direita, desarmado, Hércules vem por baixo, tira, completa René para John Arias encarou a marcação no meio de dois, perdeu John Arias, tem que soltar a bola, John Arias, Julian Brandt levou na linha de fundo, desarmado no carrinho. Hércules vem no carrinho, põe pra fora, manual. Lateral marcado no campo de ataque para a equipe do Borussia bater. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa do Mundo de Clubes da FIFA em Nova York, primeira rodada, fase de grupos, é o grupo F, relógio marca 20 jogados do segundo tempo. Fluminense 0, Borussia Dortmund também 0. Plantão de esportes no QG, Nina Gagliotti. Na Alemanha, hoje mais cedo, João Fonseca já havia perdido para o italiano Flávio Cobolli. Agora há pouco, o jogo também encerrado das duplas masculinas. João Fonseca e o grego Tsitsipas também perderam para a dupla Medler e Cabral. 21 jogados deste segundo tempo, Serna. Você ligado no microfone da Bandeirantes, FM 90.9, faixa estendido 86.3, Cano, Serra, será que vão entrar os dois? Aquecimento dos jogadores do Flu, são os dois pelo jeito, Solé? Exatamente, os dois posicionados e prontos para entrar. Provavelmente Canóbio e Everaldo, né? E é o Canóbio, hein? É o Canóbio que vem pro campo de ataque na ponta direita, levou pra linha de fundo, cruzou, tirou no peixinho, rebote, volta, dá pra bater, Martinelli dominou, ajeitou, soltou, Nonato pela ponta direita pra Samuel Xavier, linha de fundo, bolão, Canóbio levou no limite, cruzou pra trás, pra ninguém, Nonato chega, ganhou, segunda trave, o toque de Everaldo, passa por todo mundo. O Everaldo tocou por meio da grande área, rasga a zaga do Borussia, volta a subir o volume, o Fluminense tem que pressionar pra cima do Borussia, 0-0, cadê o gol do Flu? Na Bandeirantes vem Fluminense, John Maras domina pela meia esquerda, erga a cabeça, busca espaço, vai encarar a marcação de Julian Brandt, um tapa na bola, volta um pouquinho mais atrás para Hércules, inteiro no campo de ataque, o Flu, bolão de Nonato pela meia direita para Samuel Xavier pela ponta direita, enxergou Canóbio encarando a marcação do Svensson, abandona a ponta por dentro, bateu no gol! Explode na cabeça do zagueiro pela linha de fundo. Bensebaini afastou o Anton, completou uma pancada do Canóbio, linha de fundo. Escanteio pro Flu, Soné. Escanteio para o Fluminense, que continua melhor na partida, continua buscando o primeiro gol. Vem John Arias para bater de pé direito. Escanteio já cobrado, curtiu pela meia esquerda para René para Nonato, entrada da grande área, na jogada ensaiada, trabalhou, Martinelli bateu no gol, desvia no meio do caminho, é novo escanteio. Pressão do Flu, mais o escanteio no chute do Martinelli, Soler. E o goleiro Kobel ficaria totalmente vendido nessa jogada. Para sorte dela, ela desvia e sai pela linha de fundo e escanteio para a equipe do Fluminense. Flusão continua pressionando, continua em busca do primeiro no MetLife Stadium. A torcida cresce aqui em Nova Jersey. Germancano continua posicionado para entrar, por enquanto não está em campo. Quem está lá na área é Everaldo pedindo bola. Quase 25 minutos jogados do segundo tempo, está faltando o gol do Fluminense. É no gol exato onde fica a maioria da torcida do tricolor para explodir a massa do Fluminense. Escanteio marcado pela ponta direita, John Arias autorizado. Partiu John Arias, levantou, segunda trave, Thiago Silva passou da bola, voltou Everaldo, dominou, bateu no gol. Kobel pegou, rebote no Nato. Sensacional, Kobel. No rebote, Samuel Xavier bateu no gol, afasta a zaga do Borussia. Kobel se agiganta.
no chute do Everaldo, ele pega a bola, ela se oferece pequena área, bate no gol, Nonato, Kobel de novo. Que chance agora, perdeu o Fluminense, Soler. Mas não valeria o gol do Nonato, estava em posição irregular, mas realmente a finalização do Everaldo, o Kobel fez o que pôde, mais uma grande chegada do Fluminense que muda, e aí ponto para os comentaristas. Sai com a número 17, Canóbio para a entrada do número 90, o Serna. Sai com a 9, o Everaldo para a entrada do 14, Cano. Eu não tiraria o Canóbio, não. Tirou o Canóbio, né? Não tiraria o Canóbio. O Canóbio tá fazendo um jogaço aqui. Enfim. Everaldo e Canóbio vão embora, matou a charada então. Conhecendo o Renato, né, Quesada? Ele é meio. Até tira 9 e põe 9. Tira ponta e põe ponta. Não adianta. O Canóbio tava bem no jogo, né, Sim, mas ele tira. A propósito, não tem ninguém mal no jogo. Até o Everaldo que perdeu aquele gol lá. Tá fazendo bem o pivô, né? Mas enfim, nada contra quem entrou. Acho que o Cano é monstro e o Serna é bom jogador, mas o Canóbio vinha fazendo um bom jogo. Relógio marca 25 minutos jogados deste segundo tempo na pressão do Fluminense. Cadê o gol? Cadê o gol do Flu? Você ligado na Bandeirantes, que jogo, hein? Esse jogo aqui se equipara a um Palmeiras e Porto em qualidade, Pretzel? Tá maior, eu acho. Maior do que a qualidade de Palmeiras e Porto. Até pela atuação do Fluminense, e o Dortmund é melhor que o Porto, né? 25 minutos jogados, o jogo tá parado, é falta marcada para a equipe do Borussia bater no campo de defesa para você ligado no microfone da Bandeirantes. Cadê o gol do Flu? Na faixa estendida 86.3, você ouve a Rádio Bandeirantes em todos os cantos do Brasil. 0 Fluminense, 0 Borussia Dortmund. Vai para a cobrança, Kobel dentro da grande área, vai quebrar para o campo de ataque. Kobel de perna direita, salvou o Flu no chute do Everaldo. Quebra para o campo de ataque, passou do Guirassi, sobra pela meia esquerda para Job Bellingham. Bellingham na entrada da grande área, de primeira para o domínio de Sabitzer. Volta o joguinho um pouquinho mais atrás, trabalha de primeira para Inmecha na meia direita, para Svensson, tentou cruzar na segunda trave, Samuel Xavier vem na cobertura, tira, afasta de qualquer jeito, sobra a bola, toca por último, Svensson é lateral, manual no campo de defesa pela meia direita para a equipe do Fluminense bater, que até agora mexeu em duas. Saiu o Everaldo, entrou Cano, saiu o Canóbio, entrou Serna. A expectativa do gol do Fluminense. Agora não vamos desvalorizar a atuação do Fluminense, porque o Dortmund está em fim de temporada, né? A gente tem que parar um pouco essa história, porque quando a gente ia jogar o Mundial, a Copa Intercontinental, os europeus estão em meio de temporada e os brasileiros estão em fim de temporada. Vale também nessa análise também. Então certo, não dá para minimizar o que o Fluminense está fazendo. O Fluminense está fazendo um jogo, olha, o melhor jogo do Fluminense na temporada. No Campeonato Brasileiro ele não fez uma atuação dessas, na Copa Sul-Americana ele não fez isso, na Copa do Brasil ele não fez isso, mesmo em 3 fases anteriores. Então não dá para minimizar o que o Flu está fazendo. 26 jogados deste segundo tempo. Thiago Silva inverte o lado do campo pela meia esquerda para Serna, pressionado pela marcação de Niklas Sully. Ele volta, a jogada está pressionado, vai ter que se virar de perna esquerda, tira de qualquer jeito. René para Serna para o campo de ataque, para ninguém no joelho, tranquilo. Faz o domínio, Anton sai jogando no campo de defesa. 27 minutos jogados deste segundo tempo, por enquanto placar de 0-0. Daqui a pouco vem o apito final no microfone da Bandeirantes. Ricardo Capriotti assume, sai jogando no campo de defesa mais uma vez a equipe do Fluminense. Não se acerta, Job Bellingham para o campo de ataque, gira do círculo central pela meia esquerda, de primeira para o domínio de Zensson por dentro, trabalhou para o Mecha pela queira da grande área na ponta esquerda, de primeira, boa bola para Job para o Mecha, levantou na segunda trave por cavadinha para ninguém. Nas mãos do Fábio Soler. Tranquilo. Fábio, que é o jogador mais experiente desse torneio, né, Martelli? 44 anos de idade, e o segundo mais veterano também é do Fluminense, capitão Thiago Silva, quarentão, e hoje fazendo uma bela partida. O Guirassi não criou nada até agora. Lateral para a equipe do Borussia bater no campo de ataque na direita, vem para a cobrança Sabitzer, o Fluminense tenta subir frente à marcação, está jogando em placar de 0-0. No círculo central, Anton está jogando pela meia direita para Niklas Sully pelo círculo central do gramado, trabalhando de primeira para Sabitzer para Anton está pressionado, tá nada. Vai, Anton, solta essa bola. Anton para Julian Brandt para Job Bellingham. Perdeu a bola. Contra-ataque armado agora para o Fluminense. Martinelli abriu o balão pela meia esquerda para velocidade. Serna tem velocidade, encarou. Levou para a linha de fundo, para cima do Sully. Cruzou. Toca de cabeça, afasta a marcação. Tira Anton de qualquer jeito. Volta a bola para o Flu. Dominou Hércules, escapou, soltou o balão para Nonato. Girou Martinelli, entrada da grande área. Cai com bola e tudo, perde a posse. Contra-golpe para o Borussia, hein? Atenção. Guirassi lançado nas costas da zaga, que não, René vem na cobertura.
René chapa a bola, recua para Fábio. Fábio quebra para o campo de ataque. É bom o jogo no MetLife, é bom o jogo em Nova York. Toca de cabeça para ninguém. Thiago Silva erra, hein? Thiago Silva erra. Julian Brandt sai jogando do campo de ataque para o campo de defesa. Aos 29 minutos jogados deste segundo tempo, em placar de 0-0. Cano e Serna estão em campo. As novidades de Renato Gaúcho. Trabalha a bola Antônio no círculo central do gramado pela meia esquerda. O Keno tá no banco também, né, Soler? Tá no banco e daqui a pouco não estará mais. Está conversando já perto da comissão técnica do Renato. Lima também foi chamado. Lima, camisa 45, é quem está mais preparado para entrar. O Cano conversou, mas voltou ali para o aquecimento por enquanto. Quase 30 minutos jogados desse segundo tempo. Você ligado, curtindo a Copa do Mundo de Clubes da FIFA no microfone da Bandeirantes, no FM 90.9, na faixa estendida 86.3. Tá faltando o gol. Cadê o gol do Fluminense? Fluminense está jogando mal. Thiago Silva erra a posse. Perde a bola na sequência. Quem é só pode pintar contra golpe. Pisa na bola com calma. Com calma, Nonato pela meia esquerda. Para René. René acelera pela canhota para Senna. Pressionado pela marcação de Nicolas Sully. O Sully não consegue acompanhar o Senna na corrida, não. Então por isso que ele não tá deixando o Senna girar. Senna volta pela quarta zaga, mais uma vez. Trabalha a bola Hércules. Hércules, o volante. De primeira para Thiago Silva. Thiago Silva no campo de defesa. Tranquila saída de bola do Fluminense. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Mundo de Clubes em Nova York, fase de grupos, MetLife Stadium, primeira rodada do grupo F. Relógio marca 30 minutos do segundo tempo. Fluminense 0, Borussia Dortmund também 0. Plantão esportivo Fala Nina. Quinta-feira, Palmeiras volta a campo neste mesmo estádio, MetLife Stadium, contra o Al-Ahly. Jogo que começa a partir da 1 da tarde na narração de Ulisses Costa. Bandeirantes. Soler Messi, o Flu. Sai com a número 8. O Martinelli para a entrada do 45 Lima e muda também o Borussia Dortmund. Sai com a 10 Brandt para a entrada do 43 Gittens. Sai com a 20 Sabitzer para a entrada do 17 Chukwuemeka. Como é que é? Chukwuemeka. Então Sabitzer vai embora para a entrada do... Quer que soletra? Não, vai virar Chukwuemeka. Não. É TCHU, entendeu? Não, já errei. Enfim, Chukwuemeka em campo, ele é inglês, tem 21 anos, está fazendo o 14º jogo dele pelo Borussia Dortmund. O Sabitzer e o Brandt são bons jogadores. O Sabitzer é titular da seleção austríaca e o Brandt da seleção alemã. Os dois não jogaram nada, foram dominados pelo meio de campo do Fluminense, né? E o Gittens é um jogador inglês de 20 anos e está fazendo, apesar da idade, o seu jogo de número 107 pelo Borussia Dortmund. Está jogando o Fluminense, tem que ficar de olho nesse Gittens aí, viu, Quesada? Vem pro campo de ataque agora a equipe do Fluminense. Serna dá um toquinho de cabeça. Fala, hein? Tomar cuidado dos laterais aí, que o homem é rápido, viu, o Quesada? Eu tava defendendo a presença dele um pouco mais cedo, né? Bom jogador. Forma um tripé muito legal aí, ele, o ADM e também o Guirassy, né? O ADM tá fora, enfim. Mas nessa parte final, o Borussia vai tentar buscar aquilo que ele não conseguiu até agora, né? Que é um lance para uma finalização perfeita. Isso o Fluminense não deixou o Borussia fazer. Olha lá o Flu. Vem pro campo de ataque, trabalha pela meia esquerda mais uma vez no Nonato para René. René, 3 dedos, a bola para Cano. Cano dominou na meia esquerda para Senna. Senna tentou escapar do Nicolas Sully que tira. Fala, Pretzel. Martinelli jogou muita bola. Saiu exausto também com o cartão amarelo pro Lima entrar. E aí o Nonato e o Hércules recuam um pouco mais e o Lima é o meio avançado. Placar de 0-0, você ligado no microfone da Bandeirantes, relógio marca 32 minutos jogados, 32 jogados do segundo tempo. Cadê o gol? Fluminense 0, melhor do jogo, Borussia Dortmund também 0. Daqui a pouco, apito final no microfone da Bandeirantes, Ricardo Capriotti assume. Trabalha pela meia esquerda, Nonato de primeira para René, René à frente para Senna, Senna volta jogando pela meia esquerda. É no campo de ataque, mais uma vez insiste com Freitas. Freitas erga a cabeça, chapa o zagueiro de zagueiro para zagueiro. Thiago Silva pela meia esquerda para Freitas. Freitas cruza a fronteira, acelera para John Aras de primeira para René. René, bolão pela meia esquerda para Senna. Encarou a marcação, 2 em cima dele. Tem Gerson, tem Nicolas Sully. Volta para John Aras, linha de fundo. Opa! Senna escapou, deixou Sully na saudade, linha de fundo, cruzou, tiro. O zagueiro comeu, pegou! Falei pra tu, Soler. O Sully não pega o Senna na corrida, passa não, Soler. Até porque o Sully tá com o meu físico, né? Tá pesadão, pansudinho, e aí o Serna vai pra cima dele, só que depois errou, né? O Serna cruzou pra ninguém, ficou tranquila a defesa do Borussia.
Placar de 0-0, quase 35 minutos jogados deste segundo tempo. Está jogando o Cobel, tá faltando gol para você ligado na Bandeirante. Está faltando o gol do Fluminense. Nicolas Sully domina, mas agora é uma faixa perigosa do jogo, viu? Fluminense vendo, tá aqui, ó, mas tá na frente do Fluminense o gol. Mas tem que tomar um cuidado, viu, Pretzel? Sempre, né? Apesar que o Dortmund morreu, né? O Bensebaini não se aguenta mais em pé. E o Sully também, como disse o Soler. E o Kovac colocou mais jogadores do meio para frente, mas não mexeu na defesa. Vamos ver. Vem pro campo de ataque, a equipe do Borussia Dortmund domina pela meia esquerda, tenta fazer o gol. Guiten está pedindo, trabalha na entrada da grande área, no mexe, inverte o lado do campo, a meia altura, passe é bom pela meia direita do Biru Gerson. Gerson encara a marcação de René, volta a jogada um pouquinho mais atrás para Jude Bellingham. Bellingham por dentro para o Mecha, tem que subir essa marcação, sobe a marcação, Fluminense deu certo. Contra-golpe armado pela ponta esquerda, vai embora, Senna. Senna de perna esquerda. Ah, mas aí, Senna, pô, o Nicolas Sully correndo para trás, todo lento. Volta a jogada para Nonato, calma, parado o Fluminense. Nonato para Lima, Lima por trás, um pouquinho mais à frente, junto com Hércules. Hércules à frente, trabalha com John Aras para a meia direita. Calma, parado o Fluminense. Quantos aí no MetLife? Quase que eu acertei. O Capriotti perguntou, eu tinha falado 35 mil, errei por menos de 200. Temos 34.736 torcedores. Quase 35 mil torcedores, portanto, no MetLife Nova York, 35 minutos jogados deste... Qual a capacidade no MetLife? 82 mil. Mas então, é difícil não também, né, nessa metade fase ainda. de grupos, né? Acho que vai engrenar mesmo ali para oitavas, quartas e por aí vamos, hein? Mas pro tamanho desse jogo tinha que ter mais gente, né? Eu acho. Time brasileiro, um time alemão, um time que tem a muralha aí. Inclusive mais alemães deveriam estar aqui, né? Porque o poder econômico da Alemanha não se compara ao poder econômico do Brasil, né? Achei estranho essa história, principalmente do lado alemão, viu? Tô com o Soler, a muralha caiu mesmo. E caiu a muralha, mas subiu o cartão amarelo para alguém aí, viu? É o Nonato. Exatamente, cartão amarelo para Nonato, camisa 16 do Fluminense. Jogo tá parado, falta marcada para a equipe do Borussia bater, relógio marca 36 minutos jogados do segundo tempo, tá faltando gol pro Fluminense. Borussia domina, tá no campo de ataque para a esquerda, Jude Bellingham volta, jogando pela quarta zaga para Bensebaini. Ó o Bensebaini aí, tomou um cartão com 1 minuto e meio e tá vivo o Bensebaini na meia direita. Trabalha com Gerson tenta o passe à frente para Jude Bellingham mal. Linha de fundo, tiro de meta, Fábio na bola, Soler. Deu de Joanete essa, né? O Gerson acabou exagerando no passe. Se tivesse até o irmão do Bellingham, nenhum dos dois chegariam nessa bola. Tamanha falta de qualidade no passe. Tiro de meta pro Fábio. Só para lembrar que os critérios de desempates, né? Saldo de gols, número de gols marcados, confronto direto e cartões vermelhos e amarelos. Então o Borussia Dortmund levou 1 amarelo a 1 minuto e meio e o Fluminense 2, com Martinelli e também com o Nonato. 37, quase 37 minutos jogados deste segundo tempo. Tiro de meta para o Fluminense bater. Fábio vai para a cobrança. Quebra para o campo de ataque, subiu para tocar de cabeça, pegou na mão do Cano, mas segue o jogo. Bola com o Borussia Dortmund no campo de defesa. Suri volta a jogada na entrada da grande área para Kobe. Se pressionar, Fluminense, essa trinca de zaga, os caras não se aguentam. Vai para cima da marcação, mais uma vez John Arias. Trabalha Bensebaini pela meia esquerda, ergue a cabeça, Svensson por dentro. Bjorn Gittens ainda subido no jogo, passe errado, intercepta a marcação do Fluminense. Vambora, Flu, John Arias também parece que pregou. John Arias perde a bola na meia direita, falta de ataque. Bola pro Borussia, lado esquerdo, campo de defesa. Anote aí, tá? Quem sofreu a falta. Chukwuemeka, Soler. Chukwuemeka. Ah, ok. Não tem o R. Chukwuemeka. Isso. Você me ajuda e eu te ajudo. Tamo junto. Chukwuemeka é quem domina pela meia esquerda. Levanta a bola para o meio da grande área. Mergulha. Thiago Silva dá um peixinho. Tira a bola contra. Golpe armado agora para a equipe do Fluminense. Acelera a Senna. Acelera o Sully. Não se aguenta. Senna pela meia esquerda. Teve que fazer a dele o Anton. Senna para cima da marcação. Quina da grande área. Ponta esquerda. Bateu no gol. Bateu fraquinho aí não, né, Senna? Empolgou, Soler. Empolgou demais, né? O Serna tinha ali o Arias já passando pelo lado direito, o Cano chegava, o Serna tentou marcar um gol de videogame, mas mandou na mão do Kobel, tranquilo para fazer a defesa. 10 faltas cometidas pelo Flu, 6 pelo Dortmund, nesse momento, nesse 0-0. Placar de 0-0, quase 40 minutos jogados deste segundo tempo. Vem o Borussia Dortmund, se fecha aí, Fluminense, René para cima da marcação. Gerson ganhou, levou na linha de fundo, levantou, segunda trave, o toque no gol, passa a direita do Fábio, linha de fundo.
Tiro de meta pro Fluminense bater, Soler. No lançamento, nas costas do jogador mais baixo em campo, né? Samuel Xavier, 1,66 m de altura. Óbvio que no alto ele não ganha, mas conseguiu desequilibrar o Svensson, que cabeceou para fora. Tiro de meta para a equipe do Fluminense bater. Vai terminar o jogo. Daqui a pouco faltam 6 minutos. Mais um cartão, não? Ô, o que o seu juiz foi fazer lá na área, hein? Acho Samuel que Xavier sentiu incômodo. Bom, vamos lá. O Portaluppi já parou o jogo 2 vezes. Ele tem mais uma parada e mais 2 substituições, hein? Uma delas será Baia. Paulo Baia já está posicionado para entrar daqui a pouquinho. É bem a cara do Renato, hein? Ele veio da 2ª divisão, veio do Goiás. Imagina só, ele entra e faz o gol da vitória. Aí é a estrela do Renato, né? Aliás, tem vários gremistas aqui nas redes sociais que o Renato está deixando saudades ao tricolor gaúcho. Eu vou te falar, o trabalho do Renato no começo, pelo menos do Campeonato Brasileiro no Fluminense, pô, baita de um trabalho. E agora na Copa do Mundo, então, ó, quem sabe pra coroar esse trabalho uma vitória. Vem Fluminense, Niklas Sully, agora ele falou, não vou aguentar, foi no carrinho. Bem, Sully. Agora sim, Sully, no carrinho, desarma a Serna. Lateral marcado pro Fluminense bater, vai marcar 40 minutos jogados do segundo tempo. Lateral pro Fluminense bater, como é que é? Paulo Henrique Ganso, também chamado pro Renato Gaúcho. Vai tirar o Nonato, que tomou o cartão, provavelmente. Já mudanças, portanto, no Fluminense. John Arias domina para a esquerda, tem que soltar essa bola. John Arias foi vendido no primeiro tempo, hein? Vem para o campo de ataque mais uma vez o Flu. Germancano dominou, fez a parede, rolou o bolão, vem de trás, dominou o Hércules, tentou passe, perde a bola. Passe errado, no último terço do campo ali, passe errado do Fluminense. Vai tentar descer em contra-golpe, finta a marcação de Gittens pela meia esquerda, o passe é longo, mas chega na bola, vem Svensson. Relógio marca 40, quase 41, 0-0. Sai jogando Borussia tenta o passe no círculo central do gramado, triangulação, saiu, funciona pela meia esquerda, se fecha aí, Flu. Jogada na entrada da grande área, dominou, dá pra bater no gol, Guirassi perdeu, toque de mão. Falta pro Fluminense, respira, torcedor do tricolor, jogo parado, Soler. E agora o Gittens tentou apelar, né? Ele não conseguiu driblar, deu um tapinha com a mão na bola. Falta a favor da equipe do Fluminense e muda a equipe do Borussia Dortmund. Sai com a 26, Rierton, para a entrada do número 2, o brasileiro Ian Couto. Quesada. Ian Couto, a gente conhece bem, né? Jogador que esteve recentemente aí em seleção e tal. Os 2 laterais do Borussia hoje estão pregados, viu? Os caras vão pro hospital, direto daqui pro hospital. Nossa, que trabalho que eles tiveram. Agora eu tava comentando rapidamente aqui com o nosso Soler, né? Quantos milhões de dólares vale o primeiro tempo do Arias? Uns 30. 30, né? E o segundo? Dá pra emprestar pro Shakhtar Donetsk. E muda o Flu. Ele vai terminar, inclusive vai terminar com uma mudança a menos, hein? O Ganso voltou pro banco, sai com a 16 Nonato, vem com a 77 Paulo Baia. Então, ao invés de botar um meio, ele põe um atacante. Vai tentar... Ele vai dizer na coletiva, eu queria ganhar o jogo, porque ele tá vendo o Dortmund cansado. Mas o medo também de um contragolpe, o Ganso não marca, né? Não, aí que tá também. Sai jogando Freitas, relógio marca 42 jogados da Bandeirantes, 0 Fluminense, 0 Borussia, vem Flu, lançamento na ponta direita, pode ser agora, tem que acreditar, escapou da marcação, Baia acabou de entrar em campo, tá pedindo a bola, linha de fundo, pedalou, cruzamento em cima da marcação, escanteio marcado pro Flu, bater do lado direito, Soler. E o Serna ensaboado, girou para cima da marcação do Svensson e na hora do cruzamento... Svensson, deu barbaridade onde essa bola bateu. É tiro de meta, Fluminense, área se apresenta. Já dentro da área, Thiago Silva, Freitas, Germancano, Fluminense ainda sonha com o gol da vitória. Escanteio marcado pro Fluminense bater pela ponta direita, tem que sonhar o torcedor do Flu. Você ligado no microfone da Bandeirantes, pode ser agora melhor no jogo Fluminense. 43 jogados, capricha aí, John Arias. Capricha, Thiago Silva. Arias pra bola, autorizado. Arias levantou, Thiago Silva escorou de cabeça, segunda trave, Joe Berican tira, completa a toca de cabeça, afasta a marcação do Borussia Dortmund, vai terminar o jogo em Nova York por enquanto 0-0, Germancano inverteu o bolão da ponta esquerda para a direita na tranquilidade, o toque de cabeça Svensson, de cabeça nos pés de Kobel sai jogando no campo de defesa, já sobe a placa e vem o apito final no microfone da Bandeirantes com Ricardo Capriotti, 0 Fluminense, 0 Borussia, Niklas Sully sai jogando no campo de defesa pela meia direita, cruza a fronteira, entrega para Joe Bellingham pela meia direita,
direita para o brasileiro. Ian Couto de primeira mais uma vez, volta. Joe Bellingham desarmado, foi na bola, seu juiz. Marca falta pro Borussia, Soler. Aí foi no grito, hein? Foi no grito, acho que o juizão olhou pra ele e foi, rapaz, é o Bellingham, voltou pro Borussia, vou dar essa falta. Porque não é possível, né? Foi nada. 44 minutos, 44 jogados do segundo tempo. É bom o jogo em Nova York. Mecha volta a jogada no campo de ataque pela meia esquerda. Trabalha Bensebaini pela canhota. Tenta escapar da marcação. Foi legal agora. Chukwuemeka, hein? Abandona a ponta, vem por dentro. Chukwuemeka de primeira para o Mecha. Mecha à frente, trabalha a bola para Joe Bellingham. Para Chukwuemeka, tem que segurar. Escapou da marcação, dá para bater, pressionado. Perde a bola. Contra-golpe armado para o Fluminense na ponta esquerda. Tenta descer em velocidade. O Ian Couto acabou de entrar. Tá com gás renovado para cima da marcação. Paulo Baia faz a proteção, volta para a esquerda para Guini de primeira por dentro, escapou com Hércules pela canhota para Guini por dentro, trabalha a bola, mas aí não, falhou legal, Hércules na cobertura, se recupera, foi bem para tomar a bola do Guirassi. Hércules já liga, contra-ataque agora, ponta direita, Serna encarou a marcação, Anton o Anton tem um tanque de ar, foi para cima, chega de perna direita, foi para fora, lateral marcado para o Fluminense, vai terminar o jogo, quase 45 até 51, o drama do Flu, levantamento para o meio da grande área, quarta marcação, tira contra-golpe, agora é pro Borussia Dortmund. Vamos até 51, Bion Gittens, liso que só, escapa da marcação no círculo central, faz a falta aí, Fluminense, faz a falta aí, vem pro contra-golpe mais uma vez. Deu uma acalmada o Joe Bellingham, ainda bem, já se recompõe o Fluminense. Joe Bellingham pela meia esquerda para o Mecha, boa bola, hein, o Mecha? Que bolão, hein? Tiro de meta pro Fluminense, Soler. O Emecha acabou de entrar para fazer isso aí, né, meu caro Martelli? Pegou muito mal na bola na hora do lançamento, que buscava o Gittens, só tiro de meta pro Fábio. Torcedor do Fluminense volta a cantar aqui no MetLife Stadium. O Flu busca e sonha o primeiro gol. E a FIFA dá o prêmio de melhor em campo pro Arias, pelo primeiro tempo, né? Porque no segundo o Soler tem razão, ele foi um jogador bem abaixo do que ele fez na primeira etapa. E o Ian Couto tem 4 jogos pela seleção brasileira. 4 jogos pela seleção brasileira, tem o lateral direito que joga no Borussia Dortmund. Quesada. É um bom resultado pro Fluminense, né? A atuação era para vitória, mas vamos considerar que um empate na estreia contra um Borussia Dortmund não é um resultado ruim. Pela plástica do jogo, pelo que construiu, poderia ter saído com a vitória, mas aí faltou o capricho na finalização. Ainda tem mais um tempinho. Vem pro campo de ataque o Fluminense, relógio marca 46,5, vamos até 51. Serna domina pela meia direita, leva para a linha de fundo para John Arias tentou levantar para o meio da grande área, a bola é forte demais. Passa e cruza toda a extensão da grande área na meia direita. Ian Couto faz a proteção. Manuel no campo de defesa para a equipe do Borussia bater em placar de 0-0. Na Bandeirantes, daqui a pouco no FM 90.9, na faixa estendida 86.3. O apito final, Ricardo Capriotti assume. 0 Fluminense, 0 Borussia Dortmund. O Borussia vem para ataque. Mais uma vez, Chukwuemeka. Lá pela meia esquerda, tenta descer em velocidade, tem que se fechar o Fluminense. Svensson pressionado pela marcação, Thiago Silva vem na quina da grande área, mas põe em escanteio. Corte experiente, veterano do Flu, escanteio pro Borussia, ponta esquerda, Soler. E aí pode ser aquele momento muito doloroso para o time, né, meu caro Martelli? Porque o Fluminense foi melhor no jogo, só que o Borussia Dortmund tem muitos jogadores altos dentro da área. São 4 atletas com mais de 1,90 m. Escanteio Borussia que busca o gol da vitória. 47,5, vamos até 51, se fecha aí, Flu. Ian Couto para cobrança, ergue o braço direito, sinaliza a jogada, levantou, toque de cabeça, vai, Thiago Silva na bola, tira, rebote, o chute, a gol, Fábio! Uma pancada do lado direito, uma pancadaça do Niklas Süle no gol. Fábio espalma no canto esquerdo, salva o Fluminense. E vem de novo o Borussia Dortmund, segura, escapou da marcação. Bion Gittens manda pela linha de fundo, é mais um escanteio. Que perigo pro Fluminense aí, Soler. Reta final de jogo e agora sim o Borussia Dortmund começa a colocar as manguinhas de fora. Fatura mais um escanteio, Svensson vem para bater de pé canhoto. É a primeira vez que eu vejo, Martelli, num time de futebol, um jogador com 1,95 m de altura, que é o caso do zagueirão Süle, ele não vai para a área, ele fica no rebote. Diferente essa postura do time do Borussia.
Escanteio para a equipe do Borussia bater na ponta direita, 48,5, vamos até 51. O Fábio tá ajeitando a posição da zaga do Fluminense. Guirassi no meio da grande área. No meio da grande área também por lá Anton Bensebaini. Agora de braço direito erguido, Svensson. Escanteio cobrado na primeira trave. Sobe o zagueiro, tira. Corta a marcação, volta para o Fluminense na linha lateral da grande área, meio direita. Samuel Xavier adianta, toma falta. Cadê o cartão, senhor Critério? Ih, perdeu o amarelo. Juizão perdeu o amarelo. Cadê o cartão, juiz? Um bolso, dois bolsos, achou. Cartão amarelo aí, Soler. Bolso fundo, né, do juizão da partida. O Tantachev não estava achando ali, mas agora ele mostra cartão amarelo para Ian Couto, jogador brasileiro do Borussia. Agora o torcedor do Borussia Dortmund levantou a camisa do Borussia, ficou mostrando a camisa do Real Madrid para a câmera do estádio. Lembrando que recentemente o Borussia Dortmund perdeu um título de Champions para o próprio Real Madrid. E agora é o seguinte, 2 cartões para cada lado, Pretzel. Como é que é o critério agora? Olha, o quinto critério provavelmente seja o sorteio, porque se tu sai do saldo de gols, passa pelos gols marcados, pelo confronto direto, o quinto é sorteio. Quase 50 minutos jogados do segundo tempo, só mais 1 minuto e 20 de bola rolando. Fluminense 0, Borussia também 0. Falta no campo de defesa, Samuel Xavier vai para fazer a cobrança. Sem pressa nenhuma. Sem pressa nenhuma, vai para a cobrança, Fábio. Acho que o Flu tá contente com esse empate, hein? Fábio sem pressa para repor a bola em campo. Vai terminar o jogo, marca 50. Últimos 60 segundos de bola rolando no MetLife Nova York. Fábio quebra de perna direita para o campo de ataque. Vai subir para tocar de cabeça. John Arias mais alto que Nenton. Volta no círculo central de perna esquerda. Thiago Silva para o campo de ataque. Domina a bola Serna. Serna tenta girar para frente do gol. Não consegue, mas trabalhou para René. René passe à frente na fogueira. Perdeu a bola, o ataque. Perdeu a bola. Cano. René tomou uma canetaça no mecha. Um mecha no contra-ataque para Bionguita. E segura aí, Flu. Segura aí, Fluminense. Chegou John Arias, ganhou. Contra-golpe armado. Ponta esquerda, cruza a fronteira, pode ser agora. Fluminense desce. John Arias domina, pesa na bola, chapa a bola, acho que não quer se expor o Flu, né? Recomeça no campo de defesa pela meia esquerda. René volta a jogada pela quarta zaga para Freitas. Freitas pressionado pela marcação de Bjorn Gittins. Bjorn Gittins pela meia direita mais uma vez para Thiago Silva. Thiago Silva levanta a bola para o campo de ataque, tenta descer a velocidade, vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo em Nova York no MetLife Stadium. Tá lá o Yildiz Tantachev. 51 agora sim. E o Yildiz Tantachev aponta o centro de campo. Termina o jogo no MetLife em Nova York. O Fluminense numa grande aparição e num grande jogo é empurrado pela sua torcida no fim de papo. 0 Fluminense com gostinho de que poderia ter vencido. 0 para o Borussia Dortmund. Na Bandeirantes, vem o apito final. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Pedro Martelli. Não deu para o Flu. Gustavo Soler, lamentação do torcedor do Flu, porque bateu na trave a vitória do Flusão. E o que é que você está vendo aí, Soler? Fluminense agora, Capri, vão se reunir no centro do gramado, aquela confraternização com atletas do Borussia Dortmund. E na hora que o Tantachev, árbitro da partida, encerrou o jogo, todos os torcedores do Fluminense se levantaram no MetLife Stadium para aplaudir o time. Reconhecem o esforço do Fluminense, foi melhor, mas ficou no 0-0 contra o Borussia Dortmund da Alemanha. Vamos lá, atenção, celebração ali dos torcedores, jogadores vão se confraternizando no centro do campo do MetLife Stadium. Já já vamos ouvir aí os personagens desse empate por 0-0 entre Fluminense e Borussia Dortmund. Atenção, daqui a pouquinho tem o apito final e no apito final a gente vai falar bastante com Alexandre Pretzel e Leandro Quesada desse empate dos dois times. Empatezinho com sabor amargo, não é, para o Fluminense? Assim como foi para o Palmeiras também, me parece que um cenário muito parecido aí para os dois times, os dois empates e ambos por 0-0 também, não é, Pretzel? É verdade, mas eu acho que o Palmeiras não foi tão superior ao Porto como o Fluminense foi ao Dortmund, né? E acho até que a gente esperava mais a vitória do Palmeiras do que uma boa atuação do Fluminense. E a atuação do Fluminense foi surpreendente, né? Ah, mas o Dortmund está em fim de temporada, mas não está competindo, azar é deles, cara. Eles estão lá para jogar e os diretores querem que os times participem e ganhem a competição, até por causa da parte financeira, né? Mas fisicamente o Fluminense sobrou. E na questão tática, o Renato armou bem o time, foi ambicioso colocando 3 atacantes, mas faltou gol.
Faltou o gol porque quem teve a bola do jogo mesmo foi o Everaldo. Frente a frente com o goleiro, ao invés de bater no gol, ele preferiu parar e ajeitar a bola para o Canóbio com 2 jogadores na frente depois. E aí o uruguaio bateu fácil para o goleiro Kobel defender. Ainda assim, o Arias fez um grande primeiro tempo, Capriotti. Não foi bem no segundo, mas eu acho que o goleiro Kobel, para mim, foi um dos destaques do jogo. Muito seguro e evitando que o Fluminense fizesse o gol. Queçado, o torcedor do Fluminense vai lamentando aí, porque percebeu, sentiu que a vitória passou pertinho aí, hein? Passou perto. Há uma frustração. É um mix, né? De frustração e ao mesmo tempo de comemoração, porque não perdeu um jogo, que era um jogo que muita gente indicava, como você disse aí, né? Ainda no intervalo, um jogo que se indicava para a vitória do time europeu, né? E aí o Fluminense conseguiu construir um jogo muito legal no primeiro tempo, construiu boas jogadas, não sofreu defensivamente. Teve o chute do Brandt só, né? O Pretzel na hora lembrou que ele não estava impedido, mas aí o Fábio estava lá para garantir a defesa. E no segundo tempo, mais uma chance só da equipe do Borussia Dortmund. Ou seja, em linhas gerais, um jogo muito seguro defensivamente falando, né? No time liderado ali na defesa pelo goleiro Fábio, pelo Thiago, pelo próprio Samuel Xavier, né? E do meio para frente, meio e ataque, o domínio foi amplo e total da equipe do Fluminense. Meio campo do Fluminense jantou a equipe do Borussia. Inclusive o Sabitzer e Brandt, que são jogadores incríveis, né? Não jogaram absolutamente nada. E aí o Hércules, Nonato, Martinelli. O Martinelli fez um jogaço, o Nonato também, né? Esses caras produziram, realmente foi incrível. Participação boa do Canóbio, que depois cansou, foi substituído pelo Serna. O Arias, que foi o melhor jogador em campo, caiu no segundo tempo, é verdade, a gente até brincou, né? Vai ser vendido no primeiro tempo por 40 milhões de euros. Aí no segundo tempo é capaz de ser emprestado por Shakhtar, né? Que realmente teve uma queda de produção Arias. Mas... E o Evandro, né? O gol que o Evandro perdeu. Quando o jogador é inseguro, hein, o Capri? Poderia ter definido a jogada, né? Preferiu não ser fominha. Passou ali pro Canóbio numa situação que não era legal. E o Canóbio também não fez grande coisa. Ali foi a grande chance do Fluminense de repente ter feito 1-0 e ter consumado essa vitória, que seria uma vitória realmente que seria histórica, acima de tudo, e que condiz exatamente, né, um resultado que poderia ser aí a tradução exata daquilo que o Fluminense fez ao longo dos 90 minutos. Mas tá bom, não perdeu e fez um jogo que dá esperança ao torcedor do Fluminense de passar pelos 2 próximos contra o Ulsan da Coreia e o Mamelodi Sundowns. E aí sim, não é? Se classificar ou em primeiro ou em segundo, vai depender do saldo para saber para onde o Fluminense vai a partir das oitavas de final. É isso aí. Vamos aguardar porque, olha, o desempenho dos clubes brasileiros aqui nessa primeira rodada do Mundial de Clubes, bem satisfatório, hein? Bem satisfatório, muito legal. Acho que nenhum time ficou devendo, ficou com um comportamento apequenado, comportamento covarde. Todos os times brasileiros com um comportamento muito legal nessa primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E para alguns aí, em tese, não é uma situação um pouco mais favorável, porque já jogaram com bichos papões, em tese dessa primeira rodada nos grupos. O Palmeiras, no caso, o Porto, o Fluminense e o Borussia Dortmund, né? Times que já enfrentaram seus algozes nessa fase. O Boca empatou com o Benfica. O Boca com o Benfica. Então os europeus parecem. Aí eu tô vendo muita mensagem aqui no nosso Twitter dizendo o seguinte, ó. Quem assusta mesmo são Real Madrid, Bayern e Manchester City. Eu acho que não dá para limitar tanto assim, né? Porque, eu repito, em condição normal, se o Borussia tivesse em meio de temporada, a situação seria um pouco diferente em relação a esse jogo, né? Mas eu não posso também não elogiar a atuação do Fluminense. Se o Fluminense joga assim na Série A do Brasileiro, ele entra na briga pelo título. Aí é que tá o detalhe. Essa é a imagem que o Fluminense passa. Só que, quando o Fluminense voltar para jogar o Brasileiro, ele vai pegar times no mesmo nível físico que ele. Então talvez seja um dificultador também para o próprio Flu. O Fluminense é pior que o Palmeiras e o Flamengo, tenho certeza disso. Mas hoje jogou de uma maneira, realmente jogou como um time gigante contra o próprio Borussia Dortmund. Mas se o técnico croata chegar na coletiva e disser que a gente está em fim de temporada, azar é deles. Então subestima o campeonato, azar é deles. Né? É isso, né? Aquela história, como os sul-americanos que vão lá para aquela competição lá
ou do Japão. Isso, Chegam em final de temporada e os europeus estão no meio dela. O Botafogo chegou 3 dias depois de ter ganho a Libertadores, lembra? Sim. Aí perdeu por 3-0 pro Pachuca, é a mesma coisa também. Claro, mesma isso aí, não tem o que é. Pô, todo mundo sabia que ia ter Copa do Mundo de Clubes da FIFA agora. Que se organizassem, que se planejassem nessa situação, né? Bom, olha, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui a palavra dos responsáveis, né? Aqueles que fizeram esse empate por 0-0 lá no MetLife Stadium entre Fluminense e Borussia Dortmund. E no apito final, então, a gente vai acompanhar em detalhes, vai ouvir aí todos esses personagens. São 3h04. Você que nesse horário está acostumado a acompanhar Ronald Gimenez e Cláudio Zaidan no Bandeirantes Acontece, daqui a pouquinho eles chegam, hein? Já às 4 da tarde, porque vem aí, na sequência, o apito final para falar desse empate por 0-0 na estreia do Flu na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Até já. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. 4 brasileiros na disputa, times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo certo, tudo Tigre. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada. Mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina mais frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tá a fim de ter um novo Tera na sua garagem? Então bora de consórcio que é mais negócio. Com o consórcio Volkswagen, você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o seu novo Tera. Mas ó, essa condição especial é só no consórcio oficial da Volkswagen. Confira condições. E você ainda pode parcelar em até 100 vezes sem juros e sem entrada. Vem do consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Pós-graduação ESPM, sua autoridade em marketing na América Latina. Líderes de mercado se formam aqui, com networking de verdade e professores que conectam teoria e prática. Cursos presenciais, híbridos, HiFlex e Live EAD. Na ESPM, você desenvolve habilidades que vão além do tradicional. Não se conforme com o comum. Escolha após ESPM. Inscrições abertas. ESPM, sua carreira em constante movimento. Jornada Esportiva da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Oferecimento: iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão B, só na Disney Plus. E Tigre, com Tigre na obra dá tudo certo. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Apito final na Bandeirantes, até às 4 da tarde nós vamos falar desse empate por 0-0 entre Fluminense e Borussia Dortmund. Daqui a pouquinho também o Soler vai atualizar as informações do Palmeiras, hein? Verdão que na quinta-feira, 1 da tarde, pelo horário de Brasília, faz o segundo jogo dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Palmeiras e Al-Ahly. Quinta, 1 da tarde, diretamente do MetLife Stadium, você vai ouvir aqui no feriadão, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho vamos ouvir também o Renato Gaúcho explicando a visão dele nesse empate do Fluminense por 0-0 contra o Borussia Dortmund. Agora eu quero ouvir o Leandro Quesada e também o Alexandre Pretzel explicando aqui, trazendo os detalhes desse empate na estreia do Flu. Por que é que o Flu só empatou? Muita gente apostava que o Borussia Dortmund iria atropelar o Fluminense, mas o que nós vimos foi o contrário, né? Foi o Fluminense amassando o Borussia Dortmund e perdendo a chance de estrear com a vitória. Vamos lá, Pretzel e Quesada. Olha, eu acho que se a gente for colocar em condição normal, empatar com o Borussia Dortmund não é nenhum absurdo. Então, ainda que o empate não tenha sido um mau resultado, pensando no confronto contra um time europeu, né, contra um time de grande qualidade, acabou ficando um gostinho azedo, né, pro Fluminense, porque o Fluminense teve pelo menos 2 chances claríssimas para fazer o gol e não fez. Com áreas do primeiro tempo, na frente do Kobe ele bateu por cima, e o lance do Everaldo, né? O lance do Everaldo, e até eu falei que quando o Cano entrou, e o Quesada lembrava que ele estava no banco, eu falei se fosse com o Cano seria gol, e muita gente está escrevendo isso no Twitter aqui, porque é uma obviedade, né? O Cano tem uma conclusão muito melhor do que o próprio Everaldo, mas ali faltou a ambição do jogador, né? Do centroavante, de pegar e chutar no gol, porque se ele errasse, ele já seria absolvido, porque ele estava um pouquinho distante do gol, mas estava de frente pro goleiro. E o goleiro é muito bom, o Kobel, né? Então quando ele para e dá a bola pro Canóbio, o Canóbio já chega com a bola fraca já no pé dele, né? Então ele chutou fraco e o Kobel acabou defendendo. Essa para mim foi a bola do jogo, porque se o Fluminense faz 1-0 ali, ganharia o jogo. Então esse lance realmente foi um lance que não deu para engolir. Por que o Everaldo não foi ambicioso para chutar no gol? O trabalho do Renato foi muito bom, porque ele escalou o time com 3 atacantes. Até quando eu vi a escalação, rapaz, ele vai para cima mesmo? E foi. E o Borussia Dortmund no esquema 3-5-2 ficou atrás. Os 2 meses que eu já tinha feito referência e o Quesada ressaltou também, o Sabitzer e o Brandt são jogadores muito bons com a bola no pé, mas não jogaram nada, foram dominados pelo meio-campo do Fluminense. Acho que o Martinelli fez um grande jogo, apesar de ter tomado cartão amarelo aos 8 minutos do primeiro tempo. O Hércules jogou bem também, o Nonato nem tanto. Então o Fluminense, assim, ó, provavelmente no vestiário eles estejam dizendo o seguinte, ó, valeu, nós temos que ganhar agora os 2 próximos jogos contra times teoricamente mais fracos, mas deixamos de matar o jogo. Acho que o Renato vai falar isso na entrevista coletiva, porque acabou sendo um bom resultado pela realidade mundial, mas pelo jogo acabou sendo uma frustração para não ganhar o jogo, hein, Quesada? É isso aí, Preto, realmente a frustração é muito grande, é o que a gente comentou do mix, né? É a frustração de saber que fez um jogo para ganhar, mas também uma comemoração, porque o Caprete até abriu aí no intervalo, porque muita gente estava dizendo, né, Capri? Ah, vai ser uma chacoalhada. Hoje o Borussia Dortmund vai aplicar uma pancada em cima do Fluminense. E não foi isso que aconteceu, ao contrário, né? O Fluminense deixou aqui uma imagem incrível. Olha lá, o Arias está falando, vamos ouvir.
várias opções para ainda abrir o placar. Mas nos vamos com um empate que era importante sumar, sempre é importante sumar na primeira rodada de um torneio como esse. E agora o foco é voltado para o Ulsan, que eu acho que precisamos conseguir esses 3 pontos para encaminhar o que vai ser a nossa classificação. Claro. Agora, ó, o Fluminense teve mais chute no gol, teve mais escanteio, mais chance. Mas o que o Fluminense precisava para fazer o gol hoje? Não, eu acho que faltou, como falei, caprichar. A gente criou, a gente foi corajoso, a gente propôs um jogo mano a mano. Eu acho que hoje a gente mostrou que somos um grande time, que somos um time poderoso também, que somos um time que tem grandes ambições. E claro que a gente vai precisar caprichar isso mais, vai precisar melhorar principalmente as finalizações. Eu acho que hoje tivemos totais chances de vencer o jogo. Tá bom, agora ganhou 1 ponto aqui no grupo F. O que é a mentalidade agora indo para os próximos 2 jogos no grupo? Não, vencer, a gente vai tentar de qualquer jeito vencer, a gente vai tentar conseguir esses 6 pontos. Como falei, porque são rivais difíceis, Dortmund era o primeiro deles, mas também respeitamos muito os outros 2 rivais. Superior player da match, quer falar uma coisa para falar mesmo? Feliz pelo carinho, pelo apoio que me dá a torcida do Flusão, e a gente aqui está tentando representar muito bem essas cores, representar muito bem o Brasil e representar muito bem o futebol da América do Sul. Que bom jogo, cara. Tá aí a palavra do Arias, foi bom ouvir o Arias, né? O Arias fez uma leitura daquilo aqui, Capriati Pretz, que a gente tá falando, né? Que o Fluminense buscou, criou, foi para cima do Dortmund, teve possibilidades de abrir o placar, o Arias construiu algumas das melhores jogadas. E aí futebol é assim, né? Às vezes o time não joga tão bem, consegue numa bola parada, num escanteio, num pênalti, numa cobrança de falta, chegar ao resultado. Hoje o Fluminense fez tudo certinho, mas na hora da finalização pecou. E eu tô com a imagem muito aqui na memória, e há poucos instantes aqui no circuito interno, mostrar essa imagem do gol perdido pelo Evandro. Deixa eu ouvir aqui o Thiago Silva, vamos ouvir. It's very important to compete today against Dortmund because play well, very strong in the back 5, it's not easy to penetrate, but I think I'm very happy for the team as well for the game today. Expectations for your club in this FIFA 2025 Club World Cup? I think, is the step by step, now I need to recover good for the next game, it's coming early. Yes, like this, it's not easy. Now we need to stay together all the time because the next game is not easy as well. It's the same as today, As well for me, it's difficult to recover, I'm not young, but I'm very happy the performance of the team as well. Well, you play young, so thank you again for your time and thank you for doing this in English. I appreciate it. No, it's amazing. Tá aí, grande Thiago, sorry my English, não, legal, falando aí de passo a passo, não é? Para que o time busque a classificação e feliz da vida pela atuação aí, não é? Da equipe hoje. O Cano tá falando, vamos ouvir. A gente estava muito confiante de que podia entrar e ter alguma possibilidade de fazer gol, mas infelizmente não conseguimos, mas o desempenho do time foi muito bem. Infelizmente não conseguimos o gol, mas vamos trabalhar para melhorar isso aí, caprichar dentro da área para poder fazer o gol. Agora, como que você está se sentindo, tá? Você está 80%, 90%? E o que nós pode esperar para os próximos 2 jogos? Eu acho que o próximo rival vai ser muito difícil, como o de hoje. Jogadores muito rápidos, muito fortes fisicamente, então acho que temos que trabalhar muito bem e poder fazer o que hoje fizemos, que foi um grande jogo do time. Um grande jogo do Fluminense. O que você acha que precisa fazer para o próximo jogo para fazer um gol? Gol, porque a gente teve várias situações do gol para poder convertir, então caprichar mais aí no último lance para fazer gol. Obrigado, Caio. Tá aí, Cano, Arias,
Pô, mas que pergunta, hein? O que você precisa fazer para fazer um gol? Sabe o que? São os contratados aí, às vezes. Não tem problema. Da FIFA, umas perguntas assim. Imagina se a gente que faz uma pergunta dessa. Não, aí você tava. Aí o Capri aposentava você. E o Capri quer fazer aquele. Porta, exatamente, né? O Capri quer fazer aquele jogo de despedida, né? Acho que ele tá achando que a gente tá nesse nível. Mas eu tô brincando, olha só. Você viu que o Thiago falou aí, né? Que teve dificuldade, né? De penetrar na forte linha de marcação da equipe do Borussia. O Borussia se fechou bastante, mas eu acho que o Fluminense fez um grande papel, ele conseguiu furar essa marcação, né? E o Arias é o símbolo disso daí. Agora, aqui na imagem, bem abatido o Cano, viu? Será que tá acontecendo alguma coisa, gente? Não foi por causa do resultado de hoje, né? Pode ser com a reserva. Será que é isso? Você reserva do Everaldo também, é uma fase terrível também. Mas ele não entrou muito bem não, viu, Capri e Pretzel? Eu gosto muito dele, eu sei que vocês gostam também, mas ele se enrolou umas 2, 3 vezes com a bola, viu? Não sei se é pra tanto não sei se o Renato tá tão errado nessa história não, mas enfim, falaram aí os jogadores do Fluminense, Capri, fica à vontade, por favor. Não, é isso aí, foi muito bom até ouvirmos aí, aproveitar para ouvirmos os jogadores do Flu, daqui a pouquinho o Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi vai falar também na entrevista coletiva e nós vamos ouvir, não é? Só uma curiosidade sobre o irmão do Bellingham, que a gente pegou um pouco no pé dele. Sim. Hoje ele fez o seu primeiro jogo pelo time principal. Foi a estreia dele. Tá certo? Porque ele jogava na seleção inglesa sub-21, mas no time do Borussia foi a estreia dele hoje. Isso, é isso aí. Tem alguns times, como você disse, alguns times vão usar, o City, por exemplo, né, vai usar a competição como pré-temporada. Sim. E alguns jogadores é isso, já vão começar a ambientação, a aclimatação nessa competição. Exatamente. Então é isso, porque a gente está vendo aí, os clubes europeus estão usando essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA também para isso. Eu falei aqui no intervalo, não é que a sensação que passa é que os times latino-americanos estão a 120 por hora, enquanto que os europeus estão mais a 80 ali no final de temporada. É claro que ninguém tem nada a ver com isso, né? E falamos sobre aquela questão também do Mundial lá do Japão ou do Oriente Médio agora, sei lá o que acontece, porque os times da América do Sul chegam para essa competição também em fim de temporada, às vezes se arrastando, e os europeus estão no meio da temporada, voando. Ninguém tem nada a ver com isso, problema de cada um. Então, se agora os europeus estão nessa situação aí, problema deles. Eles tivessem se organizado melhor, tivessem contratado melhor, mais. Alguns até contrataram, tem time aí estreando jogador agora. O City contratou 2 jogadores em nível de titularidade. O francês Cherki e o holandês Reinders, que provavelmente vão jogar. Vão jogar. Já vão começar. O De Bruyne já foi embora, já foi pro Napoli, certo? Então o City já tá mudando. Já virou a página. Já virou a página. E vai usar essa competição para o Guardiola para começar a preparar o time. Então é isso aí, minha gente. Se tem time que não tá afim, não tá interessado, o jogador tá mais preocupado com as férias do que com a competição, não é problema de ninguém, problema deles lá. Nós aqui estamos vendo o nosso lado e estamos jogando com dignidade. Aliás, muita dignidade os clubes latino-americanos. Vimos o Boca ontem, não é? O River vai estrear ainda e tem a impressão que o River vai estrear bem, vai jogar bem essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Hoje tem mais time do que o Boca Juniors, então deverá fazer uma boa competição. E os nossos brasileiros aqui foram muito dignos na primeira rodada dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Quem não venceu, o caso aí do Palmeiras e do Fluminense, mostrou um futebol convincente, mostrou um futebol de qualidade. E que seja assim, que sigamos aí para as oitavas de final. Agora, Capri, quem sabe depois quarta, semi, o que vier pela frente. Teremos pela frente o Botafogo contra Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Então, um grande desafio do Botafogo, né? Então, contra o Paris Saint-Germain, acho Grupo duríssimo, né? Eu acho que contra o Paris Saint-Germain o Botafogo não tem chance. Contra o Atlético, talvez. E Flamengo e Chelsea na sexta-feira, né? Sim. Esse jogo promete também. E nós conversamos ontem, se o Chelsea jogar o que jogou ontem contra o Los Angeles, perde pro Flamengo. Exatamente. Vamos ver, não é? Vamos ver o que fará aí o Flamengo contra o Chelsea, ou o que o Chelsea fará contra o Flamengo, né? Porque fica sempre essa história, a obrigação é do europeu. Obrigação nada, não é? A obrigação é dos dois times mostrarem um futebol convincente. Fala aí, Quesada. E rapidamente, não passamos vergonha, né? Falando em nome do futebol brasileiro, né? Nós não passamos vergonha nesse início, né? Porque contra o Porto e contra o Borussia Dortmund, adversários europeus. O Fluminense hoje encarou, foi para cima do Borussia
Quem não está muito atento ao futebol aí fala, poxa, como esse Fluminense joga, tal, né? Não, que desconhece a força dos times europeus. Então hoje o Fluminense, né, evitou aquilo que poderia ser mais perigoso. E aí... Renato falando? Não, é o Nico Kovac. Vai começar agora o John Arias. Opa! Então vai lá. Vai começar o John Arias agora. Primeiro aquele protocolo, né, explicando as línguas serão traduzidas, a entrevista coletiva. E John Arias, eleito o melhor em campo. Depois Renato Portaluppi fala por aqui, mas primeiro John Arias. Will also reply in Portuguese. Please raise your hand, present yourself with your name and your media outlet. And then we can start with the press conference. Explicando todo o protocolo, avisando que o John Arias está aqui, o Renato também por aqui, é isso que está sendo explicado nesse momento, e ele informando que para fazer pergunta, quem estiver interessado levanta a mão, e aí vai o pessoal da FIFA, agora sim vai começar oficialmente a coletiva do John Arias. Olá, muy buenas, mi nombre es Guillermo Azábal. No, please, it's either in English, German or Portuguese. Okay. O John Arias fala espanhol e não deixaram ele perguntar em espanhol, o repórter. F News from Spain. I would like to ask you how do you rate this game against Borussia Dortmund? This is a really different soccer that we play in Europe. How did you feel it in the ground? Thank you so much. Bom, boa tarde. Posso te responder em português? Eu acho que cara, a gente sabia, éramos muito conscientes da qualidade e do time que é o Borussia Dortmund. Também sabemos da qualidade que tem o futebol europeu. Mas eu acho que hoje o Fluminense demonstrou que é um grande time também, que é um grande clube. E que a gente está aqui para brigar com os caras. Eu acho que hoje a postura nossa foi marcante, foi dominante, a gente foi superior durante muitas passagens do jogo. Eu acho que isso gera certa tranquilidade, isso gera certa confiança, sabendo que a gente vai por um bom caminho, que a gente precisa claramente melhorar algumas coisas, porque eu acho que se fôssemos un poco más de capricho, fuésemos saído victoriosos hoy de aquí do MetLife, mas a gente se va con un punto que es muy importante y tomara que a gente no próximo juego contra Ulsan consiga os 3 pontos para ese punto de hoy ter valido a pena. The next question, the gentleman on the... Yes, can you raise your hand for the volunteer to see? This gentleman over there. Arias, boa tarde. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Na primeira partida que vimos aqui no MetLife Stadium entre Palmeiras e Porto, os jogadores do Palmeiras saíram com um sentimento de orgulhosos pelo jogo, mas tristes pelo resultado. Hoje vocês do Fluminense também saem com um sentimento parecido de que dava para ter vencido o Borussia Dortmund, e se esse é o sentimento, o que faltou para sair com uma boa vitória no dia de hoje? Boa tarde. Bom, boa tarde. Eu acho que um pouco da tua pergunta respondi na outra resposta. Eu acho que falta um pouco mais de capricho aí de cara ao gol. A gente criou várias chances, como falei, a gente foi superior durante grande passagem do jogo. E fica esse sentimento, né, de você saber que você tinha todas as ferramentas para sair vencendo. Nesse tipo de campeonatos, pelo formato que tem, você sempre é importante somar na primeira rodada. Então a gente sai com esse sentimento, como você falou, de tranquilidade e de frustração, porque claramente que a gente fez muito bom jogo, a gente demonstrou as nossas qualidades, a gente demonstrou as nossas fortalezas, e não seria nenhum exagero a gente sair vitorioso hoje. And the last question for the gentleman in the corner there. Oi, Arias, boa tarde. Sidney Marinho, da Litoral News. Parabéns pela escolha como melhor jogador em campo. Eu desci lá da tribuna, conversando com um jornalista europeu, um jornalista holandês. Ele estava me contando da surpresa que teve com a atuação do Fluminense. Elogiou a postura, elogiou o domínio, a ocupação de espaço.
e concorda com o que você disse, né, que o Fluminense merecia ter saído vencedor desse duelo. Como é que vocês encaram essa sensação de surpresa? O Renato ontem, na entrevista pós-jogo, disse que estava pronto para fazer o melhor, né? Que vocês tinham se preparado para trazer para cá o melhor do Fluminense. Essa sensação de surpresa que esse jornalista europeu teve, ficou depois do jogo, vai continuar? Vocês vão continuar trabalhando nesse sentido? Como é que você encara essa surpresa que a atuação do Fluminense gerou na imprensa europeia, Arias? Eu acho que a veces es desconocimiento, ¿no? Se no puede tener sorpresa de un time que 2 anos atrás foi campeão da Libertadores, né? Então eu acho que a gente hoje demonstrou que a gente é muito forte também. Tomo um exemplo do que você falou, do jogo de Palmeiras e Porto. Eu acho que o campeonato brasileiro é um campeonato de times muito forte, de jogadores de grande qualidade, jogadores que jogam no Brasil, que tiveram grande sucesso na Europa. Um caso temos aqui no Fluminense, que é o Thiago Silva, que é um cara que dispensa comentário na Europa. Então, eu acho que muitas vezes tem essa tendência a subestimar o clube sul-americano. E eu acho que isso é um erro, né? Porque no futebol atual, no futebol moderno, não tem rival bobo, não tem rival fraco ao extremo. Então, claramente que competições como o Mundial de Clubes demonstram que a gente também tem a sua virtude, a gente também tem a sua fortaleza, que a gente também tem grandes jogadores e que a gente, dentro da nossa realidade, também é um grande clube, também briga por grandes coisas e que a gente também está preparado para fazer grandes coisas. Thank you very much, John Arias. If you want, you can stay. Terminou a entrevista coletiva do John Arias. E agora teremos o Renato Gaúcho falando por aqui, repetindo, né, todo aquele protocolo feito pela FIFA. Vai começar agora a coletiva do Renato. Boa tarde, tudo bem? Gustavo Zupac, da ESPN. Em alguns jogos, a gente costuma se apegar aos números e eles não traduzirem de fato o que foi o jogo. Hoje, a gente olha para os números e a gente enxerga o que foi visto no gramado. O Fluminense, por exemplo, finalizou o dobro de vezes do que o Dortmund, foram 14-7. É claro que você preparou o seu time para fazer o melhor e para jogar bem, mas você imaginava esse tipo de imposição que o Fluminense teve durante quase os 90 minutos, ou praticamente os 90 minutos, embora não tenha convertido a chance? Obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria dar um abraço apertado na nossa torcida. Tenho certeza que o torcedor que esteve aqui hoje, torcedor nosso lá no Brasil, está bastante orgulhoso da nossa estreia nessa competição. Nós somos praticamente o tempo todo melhores que o nosso adversário, como você mesmo falou, criamos as melhores situações. Talvez tenha faltado um pouquinho de calma, de tranquilidade para finalizarmos, para que a gente pudesse sair daqui com a vitória. Mas, como disse o Arias, aqui muita gente de repente ficou surpreso com o meu time. Eu não estou surpreso não. Porque ontem na coletiva eu falei para vocês que eu preparei meu time para ganhar, para jogar para dentro do adversário, para tirar os espaços do adversário, sempre com respeito. Nós respeitamos o tempo todo o nosso adversário, não damos muitas oportunidades para eles e jogamos o tempo todo. Jogamos para frente, em busca do gol. Infelizmente esse gol não saiu. Mas estou bastante feliz, bastante orgulhoso com o que a minha equipe hoje produziu diante de um adversário muito poderoso. Renato, boa tarde, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. E além desse desempenho da equipe do Fluminense, você acabou, né, de agradecer também a torcida do clube. Muitos saíram também com esse sentimento, né, de que dava para vencer, mas orgulhosos pelo que fez o Fluminense. Pensando que hoje, na teoria, foi o adversário mais difícil, o que planejar para os 2 próximos jogos para que o Fluminense mantenha esse nível de atuação, mas consiga converter as oportunidades em gol? Continuar treinando. Uma exibição desse tamanho diante de um adversário tão poderoso dá uma confiança ainda maior para o grupo. Essa confiança, falei para vocês que eu passo diariamente para eles. Falei hoje, antes mesmo de eles entrarem em campo.
para eles se divertirem, para eles jogarem futebol, para eles respeitarem o adversário, mas sempre focados no trabalho. Então, o que a gente precisa melhorar é talvez um pouquinho mais de tranquilidade na hora das finalizações, coisa que nós não tivemos com as situações claras hoje. Já nós temos o próximo jogo, eu acho que não tem muito o que mudar, não tem muito o que treinar, repetimos o que a gente fez hoje e, como eu falei, um pouco mais de tranquilidade nas conclusões para que a gente possa conseguir a vitória e darmos um passo importante, né, para a classificação. Mas a gente sabe também que o jogo não vai ser fácil, vai ser difícil, mas o importante é que o meu time está bem. O importante é essa confiança que o meu grupo passa para mim e eu passo para eles. Então, eu tenho certeza que na próxima a gente vai criar e com tranquilidade a gente vai conseguir concluir, quem sabe fazer os gols que a gente precisa para conseguirmos 3 pontos. Thank you. Next question. Renato, boa tarde. Sidney Marinho, da Litoral News. Queria te ouvir um pouco, Renato, sobre a formação da tua equipe, né? A gente percebeu hoje um time mais pegador no meio, você tirou o Ganso, trouxe 3 jogadores de uma pegada mais firme, embora tenham criação também. Você trabalhou isso nesses dias todos aqui nos Estados Unidos? Já era um conceito que você estava pensando em estruturar? Queria que você explicasse um pouco, por favor, para o torcedor. Sim, a gente treinou bastante. Eu falei que eu trabalhei bastante a parte tática nesses dias. Foi dessa forma que nós treinamos. A gente já fez alguns jogos também com esse formato no Campeonato Brasileiro. E a equipe se comportou muito bem, porque é uma equipe que muita gente acha que nós temos 3 volantes, mas os meus volantes saem para o jogo. Então a gente tem a marcação, fica um time forte na marcação no meio, protegem bem a nossa defesa e sabem jogar. Tanto é que, como falei, nós hoje enfrentamos um adversário perigoso, um adversário forte, não damos muitas oportunidades ao adversário e criamos situações de gols. Então a equipe fica bastante protegida dessa forma. A gente tem o nosso plano B também com o Ganso, eu converso bastante com ele, tem horas e horas para ele jogar. Hoje era uma partida que a gente sabia que ia ser muito difícil, a gente precisava de uma marcação mais forte no meio. Foi o que aconteceu, nos comportamos muito bem. E acredito que a gente tem esses 2 esquemas. Dependendo do adversário, dependendo do que a gente precisa, a gente usa o plano A ou o plano B. Next question over there. Boa tarde, Renato. Paulo Cobos, da ESPN Brasil. O Fluminense foi o time que enfrentou entre os brasileiros o adversário mais difícil. Eu acho que todo mundo vai concordar que foi a melhor exibição de um brasileiro. É a prova que futebol nem sempre é investimento? Nem sempre é investimento, sem dúvida alguma. É o que eu falei. Tem muitos clubes que financeiramente são muito superiores a gente, mas dentro do campo são 11 contra 11. E aí depende muito da atitude dos teus jogadores. E a atitude dos meus jogadores me encheu de orgulho. Agora mesmo eu estava falando com o presidente no vestiário, ele estava bastante feliz também pelo que a equipe produziu. Então não adianta muitas vezes você ter um time muito caro e achar que você vai ganhar no grito, vai ganhar na camisa, vai ganhar em contratações caras. Agora, por outro lado, é o que eu falei, depende muito da atitude do teu time. Agora, por outro lado, sem dúvida alguma, no momento que você tem os cofres cheios para contratar, você contrata também jogadores de qualidade, que fazem a diferença na hora do vamos ver. Então, talvez hoje, talvez para a gente, talvez não, com certeza, faltou aquele pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de vontade de fazermos o gol. Eu acredito que a gente poderia ter saído daqui com os 3 pontos, mas isso não tira o mérito do time, não tira o mérito do nosso grupo, pelo que eles fizeram hoje dentro do campo, porque a gente enfrentou uma grande equipe. A gente sabe que muita gente fala que os favoritos para a próxima fase o Fluminense e o Borussia. Eu falei ontem também na entrevista que eu não concordo com isso. Eu acho que você deu o exemplo, não adianta só a parte financeira, depende da atitude do teu time dentro do campo. Então hoje a gente conseguiu um bom resultado, poderíamos ter conseguido a vitória, não veio, mas a gente sabe que o próximo adversário também é perigoso, o próximo adversário é difícil, porque eles também têm a ambição de passar para a próxima fase. Então a gente vai procurar descansar o grupo agora. A gente sabe que daqui a pouco a gente tem mais uma partida difícil. E aí sim, procurar mentalizar, porque vamos ter muito pouco tempo de treinamento até lá. Mas o importante é que o meu time sabe exatamente o que deve ser feito dentro do campo. Procurar aproveitar melhor as oportunidades que a gente for criar, finalizarmos melhor, para que a gente consiga assim fazer os gols e conseguir a vitória, que
uma vitória, os 3 pontos no próximo jogo, pode ter certeza que a gente vai dar um grande passo para passarmos para a próxima fase, que é o nosso primeiro objetivo. And then last question over there, the gentleman on the third row in the left block. Renato, e até aproveitando, né, isso que você está falando com relação a essa tranquilidade do time, a maturidade do time, o quanto facilita também o seu trabalho, o trabalho de toda a sua comissão e até da diretoria, contar com jogadores como Fábio, Thiago Silva, jogadores que já viveram tanta coisa no futebol, para ajudar também jogadores mais jovens como o Martinelli, que fez um grande jogo hoje, a ter essa tranquilidade dentro de campo? É fundamental você ter um grupo, né, com jogadores experientes. Você mesmo citou o Fábio, o Thiago, eu falo do Ganso também, o Cano, e temos uma geração de garotos também. Então é importante essa experiência, porque essa experiência passa tranquilidade para os mais jovens. Qualquer problema que eu não consiga resolver na beira do campo, os jogadores mais experientes passam essa tranquilidade para que os mais jovens possam colocar em prática o futebol deles. Então é importante você ter um grupo mesclado com juventude e com experiência. Mas o mais importante de tudo, independente da juventude e da experiência, são as atitudes dos jogadores dentro do campo. E as atitudes que os jogadores hoje tiveram dentro do campo, volto a repetir, me encheram de orgulho, tenho certeza que encheram de orgulho também o nosso torcedor. E essa mesma força, esse mesmo torcedor, espero que esteja no próximo jogo aqui para nos incentivar, para que aí sim a gente possa conseguir o objetivo principal, que é a vitória. Okay, we get one more question for the gentleman here in the front. Sorry. Desculpa, eu cheguei atrasado, Renato. Renato, eu queria saber sobre a organização de tudo que você viveu por aqui. A FIFA sabe quem é o Renato Gaúcho, que com 21 anos fez 2 gols no Mundial. O Mundial não começa aqui, né? O Mundial vem de muito tempo. Em 83, você sentiu que a FIFA, a organização, as pessoas, sabem quem é o Renato Gaúcho? Bom, eu nem tive tempo para perceber nisso, mas se não sabiam, talvez começaram a conhecer melhor ainda, né? Mas faz parte do passado. Eu tenho o maior orgulho de ter conquistado um título mundial com o Grêmio, ter feito os 2 gols. Depois nós tivemos uma final com o Real Madrid também, no outro Mundial, e agora o 3º Mundial que eu estou participando. Está muito bem organizado, a FIFA está de parabéns, grandes clubes do futebol mundial. Eu, como treinador de um grande clube como o Fluminense, me orgulho, falei isso ontem, me sinto lisonjeado de estar à frente de uma Copa do Mundo igual a essa, e eu tenho certeza que o nosso torcedor também. Então a gente sempre trabalha no dia a dia para buscarmos sempre o melhor trabalho, vitórias, e colocarmos sempre na prateleira de cima o clube que é o Fluminense. Tá aí, Capri, palavra do técnico Renato Portaluppi aqui na entrevista coletiva depois de 0 Fluminense, 0 Borussia. Maravilha! Aí, portanto, ouvimos Renato Gaúcho e hoje o Renato Gaúcho está tranquilo também, feliz com o desempenho do time, com o desempenho dos jogadores. Acho que está bem consciente aí, não é, Quesada, daquilo que o time dele fez, né? Sim. Um discurso muito legal, muito parecido com aquele de ontem, né? Eu estava com o Soler na entrevista com o Renato falando, ele repetiu muitas vezes essa história de ser intenso, de colocar um time ligado na tomada 220, os 90 minutos. E ele conseguiu fazer isso aqui hoje contra o Borussia. Teve uma queda ali na metade do segundo tempo para frente, mas isso é natural, porque também não dá para ficar jogando nessa mesma batida e se comparar com o adversário que não fez isso em nenhum instante, não é? Então, nesse aspecto, realmente o Fluminense sai com uma vitória, eu diria, filosófica, né? Filosófica, não saiu com o resultado, mas a vitória de ter mostrado para um adversário europeu que sim, há uma vida inteligente no futebol brasileiro. E isso serve de reflexão não só para o Renato, para os jogadores, para a torcida do Fluminense, para os rivais do Fluminense, para você, para o Pretzel, para mim, acho que para todo mundo. Da gente, às vezes, também deixar um pouquinho esse complexo de vira-lata que a gente tem, né? De achar que no Brasil tudo é uma porcaria, que a gente não serve para nada. Hoje a gente mostrou que tem condição de encarar, né? Que o futebol brasileiro pode encarar um Borussia. Ah, mas o Borussia, com pressa eu tenho falado isso. Ah, mas o Borussia não jogou tudo isso. Mas isso não é problema do Fluminense. O Fluminense fez o futebol dele.
E fazendo esse futebol dele também atrapalhou algumas ideias da equipe do Borussia, né? Então, eu acho que em linhas gerais, agora transportando para aquilo que o Fluminense fez hoje aqui, o Palmeiras na estreia, faltou a vitória também para o Palmeiras na estreia, também um empate amargo como fora hoje. E a vitória do Flamengo ontem contra o time da Tunísia Esperance e a vitória do Botafogo contra o dono da casa, o Seattle, o Brasil começa muito bem, com moral, essa competição aqui nos Estados Unidos. Em linhas gerais, eu aprovo o que o futebol brasileiro fez aqui. E olha que eu vou ser sincero com você, Capri e com o Pretzel. Eu achei que ia dar algum problema logo nessa primeira rodada, viu? Eu imaginei que o Borussia fosse fazer alguma coisa diferente hoje aqui, vencer o Fluminense, isso não aconteceu. Que o Botafogo tivesse mais dificuldades do que teve contra o Seattle e até o Porto contra o Palmeiras, viu? Então, em linhas gerais, o Brasil se superou, pelo menos nas minhas expectativas, se superou nessa primeira rodada, nessas estreias, nessas 4 estreias aqui na Copa do Mundo. Muito bom, atenção, olha, nós vamos para o intervalo já. Vou voltar com o Gustavo Soler para a gente atualizar esta terça-feira do Palmeiras, hein? Então, depois do intervalo, vem o Gustavo Soler falando desta terça-feira do Verdão, porque na quinta, Palmeiras e Al-Ahly, 13h, quinta-feira, feriado de Corpus Christi, você vai estar numa boa, vai estar tranquilão, né? E o palmeirense que não está nos Estados Unidos, e tem muitos palmeirenses por lá, vai acompanhar, vai empurrar o Verdão aqui pela Rádio Bandeirantes. Então me deem aí 4 minutinhos, eu já volto com todos vocês para a sequência do apito final e já tem Ronald Gimenez e Cláudio Zaidan no Bandeirantes Acontece. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Atenção apaixonados por motos. A Honda Constar está com ofertas imperdíveis. PCX e Elite com seguro grátis por 1 ano contra roubo e furto. E tem mais. CG 160 Fan, apenas R$ 19.994 à vista e ganhe bônus. Consulte condições e saia de moto nova hoje mesmo. Honda Constar, 45 anos criando histórias sobre 2 rodas. Entre agora no nosso site constar.com.br e veja as promoções. Desacelere, seu bem maior é a vida. Tem promoção para o próximo feriadão no Animalia Park. Aproveite! Ingresso promocional online por R$ 120 para adulto ou criança. Compre, agende e utilize no feriado prolongado. É isso mesmo, R$ 120 no ingresso promocional. Parcele em até 5 vezes sem juros. Vendas até amanhã somente na internet. Garanta uma experiência incrível para o feriado prolongado de toda a família. Acesse agora animaliapark.com.br. Animalia Park, onde é divertido preservar. Atenção ABC! A Patriani tem 3 lançamentos em Santo André e um deles foi feito para você. No Campestre, são apartamentos com 3 suítes e ventilação cruzada, no único resort urbano do ABC. No bairro Jardim, são 2 suítes para morar ou investir. E na Vila Assunção, mais uma excelente opção com 2 suítes. Visite os decorados em Santo André. Você ainda vai morar num Patriani. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. 4 brasileiros na disputa, times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus. Atenção, você do sexo masculino que completa 18 anos este ano, o Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site alistamento.eb.mil.br ou presencialmente em uma junta de serviço militar da sua cidade e inicie sua preparação para defender nosso país. Cumpra sua missão. Aliste-se. Ministério da Defesa. Brasil, União e Reconstrução. Diário da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, na Bandeirantes. Oferecimento Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. E Tigre, com Tigre na obra dá tudo certo.
Terça-feira de estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Fluminense, último brasileiro a entrar em campo nesta primeira rodada da competição, encara a 1h da tarde o Borussia Dortmund da Alemanha no MetLife Stadium em New Jersey. Na noite de segunda-feira, com transmissão da Rádio Bandeirantes, o Flamengo venceu o Esperance da Tunísia, com destaque para o gol de De Arrascaeta. Rede Bandeirantes de Rádio. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. 4 brasileiros na disputa, times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus. Quer boas notícias para sua empresa? Cellcredit é a plataforma all-in-one de crédito da Cellcoin para sua empresa criar, gerenciar e operar os seus próprios produtos de crédito. Realize a emissão de CCBs e formalização de empréstimos em uma plataforma totalmente white label. Conte com uma esteira para concessão de crédito e faça sua gestão de cobranças. Visite cellcoin.com.br e fale com os nossos especialistas agora mesmo. Isso é Cellcoin, the best service for growth. Feriadão prolongado no Aquário de São Paulo. Ingresso promocional por apenas R$120. É isso mesmo, só R$120 no ingresso promocional para adulto ou criança. Compre, agende e utilize no feriado prolongado. Parcele em até 5 vezes sem juros. Venda somente na internet até amanhã. Acesse aquariodesp.com.br. A Ursinha Nur está crescendo. Venha visitá-la. Aquário de São Paulo. A vida é melhor ao vivo. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ao apito final de Fluminense 0, Borussia Dortmund também 0, a estreia do Flu na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Já tem o River Plate, hein? Em instantes começa a estreia do time argentino, o River enfrentando o Urawa Red do Japão. Em instantes, hein? 4 da tarde vai rolar a bola e a Rádio Bandeirantes vai acompanhar esse jogo para todos vocês. Vamos lá então com o Gustavo Soler, atualizando esta terça-feira do Verdão, que segue lá em Greensboro, na Carolina do Norte, se preparando para o jogo de quinta-feira em New Jersey contra o Al-Ahly, na segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E aí, Soler, o que é que o Abel Ferreira está preparando, hein? Qual é o plano do Abel Ferreira para essa quinta-feira, hein, Soler? Vamos lá, Capri, porque terminou agora há pouco a primeira atividade do Palmeiras em Greensboro. Hoje será uma terça-feira recheada no Verdão, a partir das 6 horas da tarde no horário de Brasília. Tem o segundo treino da equipe do Palmeiras em Greensboro, na Carolina do Norte. Essa primeira atividade foi mais focada para ajustes táticos da parte ofensiva e defensiva, já que o Palmeiras deixou o Porto também jogar, né? O Porto criou algumas oportunidades, principalmente na bola aérea, e o Palmeiras perdeu também muitas oportunidades. Então o Abel fez nesse primeiro treino de
terça-feira um pente fino para corrigir os erros. E aí, no segundo treino, mais perto do final da tarde, uma atividade que terá mais questões de bola parada, principalmente as ofensivas, onde mais uma vez o Alviverde não conseguiu um grande destaque, né, Capri, nessa estreia da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E com algumas possibilidades de mudanças na formação titular do Palmeiras, né? O Emiliano Martinez, que foi reserva no jogo de estreia contra o Porto, pode ser que ele vá a campo neste compromisso diante da equipe do Al-Ahly, porque o Al-Ahly perdeu, e aí numa infelicidade, um jogador com a característica de criação, de segurar a bola, de ultrapassar as linhas de marcação com a posse de bola, que foi o Eman Ashur, que acabou fraturando a clavícula. Então o Aníbal Moreno, que é mais aquele jogador que gruda, que pensa mais o jogo e não tem um bom lançamento, pode perder posição para o Emiliano Martinez, que tem sim essa característica da bola longa e também é um jogador mais alto, né? 1,85 m de altura, 8 centímetros a mais do que o próprio Aníbal Moreno. Outra habilidade de alteração é a saída do Maurício, e com isso são outros dois jogadores que disputam vaga como meio atacante do Verdão, o uruguaio Facundo Torres e o brasileiro Rafael Veiga. Tivemos uma interrupção. Não tem condições de iniciar uma partida. Vai, pode seguir, Soler, voltou, vai lá. Vamos. Não, imagina. Vamos lá. Então, essa questão envolvendo o Paulinho, é um jogador que ainda não tem condições de jogar 90 minutos, e então, com isso, o Abel ele prefere ter o Paulinho enfrentando um time mais cansado do que o Paulinho começando a partida e talvez não suportando retornar para o segundo tempo ainda nesse processo de recuperação. Hoje o Paulinho foi a campo, mas ainda naquele processo todo de controle de cargas. Então, o Paulinho treina normalmente a primeira atividade, provavelmente na segunda ele deve ficar um pouco mais resguardado, Capri. Muito bom, Gustavo Soler acompanhando de perto aí a preparação do Palmeiras, e ao longo da programação o Soler volta com mais detalhes, mais informações aqui para os nossos ouvintes. Afinal de contas, o Palmeiras tem mais um treino hoje ainda, e mais detalhes, mais informações já já com o Gustavo Soler. Até daqui a pouco, Soler, valeu, até já, hein? Até mais, Capri. Leandro Quesada, muito Fala, bom, chefe. Quesada. Então, muito bom. Estaremos juntos aí logo mais no Esporte em Debate. O senhor fará o Esporte em Debate da Filadélfia ou de Nova Jersey? Capri, vou falar pra você, eu nem sei onde eu tô, viu? Não, o senhor tá na Filadélfia aí, por favor. Eu tô no MetLife. Não, o senhor tá no MetLife Stadium, é verdade. Eu estava ontem na Filadélfia. Ontem na Filadélfia. Amanhã o senhor vai estar na Filadélfia de novo. Aí, ninguém sabe, viu? Olha, não. Cada dia num lugar. Sexta-feira eu vou estar na Filadélfia novamente, porque tem Flamengo e Chelsea. Isso. Na quinta-feira a gente volta aqui pro jogo do Palmeiras contra o Al-Ahly do Egito, e à noite estarei na transmissão de Botafogo e Paris Saint-Germain. No sábado a gente volta pro MetLife outra vez, será a vez de Fluminense e Ulsan. É isso, Capri. É isso aí. Então, daqui a pouquinho, 7h30 da noite, estaremos juntos aí no Esporte em Debate, hein? Se prepare, hein, Quesada? Com certeza, estarei juntos com todos aí. E hoje, lá no meu QG, tá? Hoje sem chuva, sem sol, porque o que eu tomei de chuva nas últimas horas não tá escrito, viu, Capri? Mas parou de chover agora aí, não é aquela chuva, mas é aquela garoinha fina, típica que um dia foi de São Paulo, sabe como é que é? Faz tempo, já tá desde o fim de semana que tá essa chuvinha aí, né? Eu cheguei segunda-feira aqui, eu cheguei quinta-feira aqui, tava um solzão, aí na sexta o tempo virou. E aí de sexta até agora, sexta, sábado, domingo, segunda até agora, só garoa, só tempo fechado. Ainda bem que eu trouxe aqui um casaco, né? Porque a informação era que seria apenas o calorzão, né? Que tá se aproximando, mas não. Fechou muito tempo nessa região de New Jersey, Nova York e também Filadélfia. A propósito, ontem na Filadélfia, um tempo até mais feio do que aquele que a gente está encontrando aqui na região do MetLife. Até daqui a pouco, Quesada, valeu. Valeu, Capri, eu volto, tchau. Muito obrigado. Com assistência técnica do Jean-Pierre Vandersen e do Marcelo Cruz, lá no MetLife Stadium. Esse som maravilhoso. Parece que o Quesada tá aqui do nosso lado, né? O Soler tá aqui junto com a gente. Incrível, realmente fantástico
o som que vem lá dos Estados Unidos, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E aqui a nossa equipe técnica interna com o Rafael Palmeira na mesa de som, com Paulo Marcelo Mamone na central técnica. Quem está no nosso switcher, hein? Quem está no switcher hoje? Alan Marcel, grande Alan Marcel, colocando o nosso áudio e vídeo também para quem está conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O senhor está adquirindo conteúdo aí? Não, tem uma informação interessante aqui. Os 4 jogos dos brasileiros, o de maior público foi o do Palmeiras. Palmeiras e Porto, 46.275. Certo. Fluminense e Borussia Dortmund, 34.736. Boa. Botafogo 2, Seattle 1, 30.151. E Flamengo 2, Esperance 0, 25.797. Teve menos público dos brasileiros? Olha só que coisa impressionante. Coisa curiosa isso. Curiosidade, O do Palmeiras teve 46 mil pessoas. É a maior torcida do Brasil, mas teve o menor público lá na primeira rodada. Aí nós teremos agora Palmeiras e Al-Ahly, Flamengo e Chelsea, né? Fluminense e Ulsan e Paris Saint-Germain e Botafogo. É isso aí. Segunda rodada. É isso mesmo. Conteúdo tá em dia aí, Pretzel? Tá em dia. 7h30 da noite tem Esporte e Debate. Aí é dominante. Sei não, hein? Esporte e Debate é dominante. Aí, não sei não, hein? Já preparado, já. Hoje o deles vai estar, né? Me pegou na redação. Hoje eu vou, viu? Não sei, de repente vai que dá uma chineladinha aí, né? Não sei, até falei pra ele baixinho, até ontem não fez falta, mas sempre é bom contar com ele, né? Sempre bom. Então até daqui a pouco, hein? Um abraço. Valeu, Pretzel. Muito bem, a Maria Eugênia Cotaiti e a Nina Gagliotti estiveram aqui com a gente na produção do Apito Final. Vem aí Ronald Jimenez e Cláudio Zaidan. Para o Bandeirantes acontece, amanhã tem mais transmissão de futebol, amanhã tem mais bola rolando da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, porque aqui na Bandeirantes é assim, todo dia tem um jogo, todo dia tem uma transmissão, você não fica sem futebol, o melhor futebol do mundo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Eu volto mais tarde com Alexandre Pretzel, com Leandro Quesada, João Paulo Capelanes e o Denis Gavazzi no Esporte em Debate. Às 5 da tarde tem o Resenha, às 6 os donos da bola, o Craque Neto estará aqui também para falar mais essa estreia do Fluminense, desse empate contra o Borussia Dortmund. Tenham todos uma ótima tarde de terça e até logo mais às 7h30 da noite. Tchau, São Paulo, tchau, Brasil. Aqui deu Apito Final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.